Hoje estou aqui com Valmir Bandeira, psicólogo, empreendedor, mentor e criador da teoria das consciências modulares e o cara que vai me ajudar aqui a superar o TDAH hoje. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado, Alan. Um prazer poder Pra estar contigo aqui falando. prazer foi meu aqui. Muito obrigado por me aceitar aqui, pelo convite. Legal. E esse assunto aqui é um assunto bem interessante. A gente vive hoje uma certa epidemia, né, de TDAH, de ansiedade e claro que a gente tem até vários motivos que são todo mundo entende, né, a gente vive hoje num momento da humanidade bem diferente do que a gente já viveu até então, a gente é bombardeado de informação, a gente está vivendo essa revolução da inteligência artificial, tudo mudando muito rápido, e eu acredito que esse papo aqui nosso vai ser extremamente produtivo para muitas pessoas que vão estar aqui nos escutando, para que elas possam se compreender melhor, se entender melhor e conseguir lidar com esse mundo. Um cara que já foi até zen budista, que já foi até monge. Então, assim, vai ser muito legal essa conversa. Estou muito empolgado de poder trocar essa ideia. E eu queria que tu explicasse, pra a gente começasse falando, assim, um pouquinho sobre como é que tu chegou nessa loucura, entre aspas. Porque quando a gente começa a falar, assim, que as pessoas, a maioria das pessoas, eu quero saber, você que está assistindo aí, você tem diálogos internos? Você conversa consigo mesmo ou consegue identificar isso? Bom, hoje essa pessoa que está aqui comigo vai te explicar o que acontece nisso tudo, porque foi uma pessoa que se aprofundou no inconsciente, se aprofundou no que é a consciência, inconsciente, como existe esses módulos internos operacionais, esses sócios internos e como é que a gente consegue ficar funcional com eles, né. Uma coisa que acontece muito são esses diálogos internos que são nocivos, que nos atrapalham, que nos incomodam, e como é que a gente consegue deixar isso funcional, como é que a gente consegue fazer isso funcionar. Então acho que vai ser um papo muito legal. Como é que tu chegou nisso, assim, qual foi o teu intuito desde o começo, né? Foi uma coisa que desde jovem te provocou? Pra gente até trazer um pouquinho dessa tua história para chegar ali, né, que tu me falou, tu foi monge lá no começo, né. Tinha quantos anos? Tinha mais ou menos 20 e poucos anos, Mas o que né, te uns vinte e levou quatro, vinte e cinco a anos, isso por ali. foi já essa busca, como é que surgiu É, esse interesse? como é que surgiu, né? Eu acho que, como a maioria das pessoas, né, busca pelo sofrimento, né? Uhum. Um grande sofrimento. Eu joguei tênis na infância e fui várias vezes campeão brasileiro, campeão gaúcho. Comecei a jogar Legal. profissionalmente, mas com muito sofrimento, com muita dor, né, com muito conflito interno. E nitidamente o meu inimigo não era o meu adversário, era eu mesmo. Então, apesar de um desempenho razoável, eu tinha que fazer muita força, era um desgaste muito grande. Aconteciam coisas que eu não dominava, não entendia. Puxa, por que está acontecendo comigo? Por que que eu estou sofrendo? E aí dá para trazer um paralelo até a vida do empreendedor, né? Puxa, por que que eu estou procrastinando? Por que que eu não estou fazendo a coisa certa? Por que que eu estou sofrendo sem nada ter acontecido? E que é basicamente a vida de todo mundo, né? Lá eu estava lutando contra a minha própria pessoa. Eu acho que ali foi o início. Por quê? Porque logo que eu parei de jogar tênis, uma pessoa me indicou um curso de programação neurolinguística. E eu li o livro do Tony Robbins, achei interessante, e aí que eu entrei na psicologia, PNL, hipnose, né, e comecei a desenvolver, mas foi primeiro pela dor, pelo sofrimento. E isso não se encerrou ali, porque eu vi na área da psicologia que, puxa, dentro da psicologia como é lenta a mudança, como é demorado, como é inespecífico. Eu não fiquei nem um pouco contente com isso. E aí eu intensifiquei a minha formação, né, fiz quase toda a formação com Tony Robbins no exterior, fiz a formação em hipnose ericksoniana no Instituto Milton Erickson, fiz toda a formação, sempre surpreso com o meu próprio inconsciente já, né, e com o inconsciente das outras pessoas. Puxa, como o nosso inconsciente é maluco, como o nosso inconsciente é fora do controle, como é que a gente não consegue lidar, como as pessoas podem fazer ao contrário ao que desejam. E isso foi sempre a minha grande paixão, minha grande motivação, né. Como é que eu posso mudar? E como é que eu posso mudar rápido? Como é que eu posso perceber o que está acontecendo ali dentro? E eu, enfim, toda essa esse mergulho no inconsciente das pessoas, tentando ajudar clinicamente elas, é que fez com que eu me desse conta: "Não, só um pouquinho, o inconsciente não é o que dizem.
não é o que está na psicologia, não é o que está na hipnose, não é o que está na PNL, é uma outra coisa. E esse foi meu grande insight, né, que eu tive 6, 7 anos atrás e que eu comecei a percorrer um outro caminho. E esse outro caminho no início, pares na psicologia, psiquiatria, todo mundo dizia que eu era maluco. Valmir, tu é maluco, não faz isso aí não existe, não pode ser assim. Mas para mim era, eu percebia lá no meu interior, né, eu percebia, puxa, mas comigo mesmo é assim. Eu percebo que no meu inconsciente tem algo extremamente consistente, que tem uma lógica diferente, que tem um propósito, que tem uma energia e que se manifesta em determinadas situações e que muitas vezes me perturba. Mas isso existe, isso é real. Uhum. Tem algo mais dentro da minha mente além de eu mesmo, Uhum. né? Então foi, enfim, mais ou menos isso no início. A questão que tu comentou do budismo, né? Também foi parte da minha peregrinação em busca do entendimento do como a mente funciona. Por quê? Porque no budismo, tanto no Zen como no tibetano, em especial o Zen, a matéria-prima são os próprios pensamentos. A Uhum. gente mergulha na meditação, utilizando a respiração, horas e horas. Fiz muitas atividades para monge, enfim, são sessins, né, práticas intensas de 1 semana, 2 semanas de meditação. E isso foi muito interessante porque percebi esses pensamentos, mas eu acabei percebendo que esse não era o meu caminho, pelo menos. Por Uhum. quê? Porque a meditação pode ser ruim. Por que que a meditação pode atrapalhar a vida das pessoas? Eu percebi isso ali. Como? Porque quando eu terminava um sesshin de 1 semana, eu saía nas nuvens. Eu pensei seriamente em ser monge. Eu vou ser monge porque é maravilhoso, não tenho que me preocupar com nada, não Sim. tenho que fazer nada, vivo de doação. Eu só fico aqui com meus pensamentos, diminuo o fluxo, não tem estresse interno, externo, maravilha. Mas a vida não é assim. Aí, quando eu saía da prática intensa, os meus pensamentos começavam a voltar ao normal. Voltavam, Uhum. voltavam, até que voltavam 100% ao normal. Então, o que que eu me dei conta? Puxa, não é evolutivo, não sobra resíduo, É paliativo, né? é Ele só resolve paliativo. na hora, mas Exatamente. E depois. aí eu tinha que meditar 1 hora por dia. Puxa, 1 hora por dia meditando para tentar reequilibrar. É bom, é maravilhoso, é ótimo. Concordo, tem uma parte muito boa da meditação, sim, tem coisas maravilhosas. Mas os mestres que ensinavam a meditar, a maioria já morreu. Quem está ensinando a meditar, mindfulness e tal, tem horas de prática. 1000 horas não é nada de prática para Uhum. alguém que tem que se apropriar da própria mente. E o outro aspecto negativo dentro do budismo é que as pessoas que se aproximavam eram pessoas muito doentes, pessoas com vários problemas, pessoas com muitas dificuldades que não evoluíam com a própria prática da meditação. Acabavam orbitando ali, né, para tentar se equilibrar e muitas vezes tendo um downgrade, né, Aham. reduzindo a qualidade de vida para se adaptar e ficar em paz consigo mesmas, que Uhum. acontece com grande frequência. Mas eu devo ao budismo as horas de prática que me aproximaram mais do meu inconsciente, das manifestações que surgiram e, de certa maneira, contribuíram porque eu descobri e para o trabalho que eu venho desenvolvendo, né, que é bem diferente. Legal. E interessante que tu trouxe essa visão, que é uma visão que parece contra-intuitiva, né? Falar que a meditação Hum. atrapalha, porque muitas pessoas recorrem a ela. Mas realmente ah, faz muito sentido isso, porque eu mesmo, por um tempo também, cheguei a fazer até mentoria com um monge, não cheguei a virar um monge zen budista, mas eu percebi assim, a, a última liberdade, digamos, é a liberdade da mente, porque eu já tinha liberdade financeira, já tinha liberdade geográfica, eu poderia mudar para outros lugares, e já tinha liberdade de tempo. Mas e aí? Mas eu não me sentia ainda livre. E eu percebi, cara, é os meus pensamentos. Não tinha essa palavra na época, né, os sócios ocultos ou as consciências modulares, mas eu sabia que tinha alguma coisa que me incomodava ainda e eu fui para meditação para poder silenciar essa mente, né? Sim, Que é maravilhoso, quando tu consegue silenciar a mente ali é uma paz total. O problema é que quando tu sai, tu para de meditar, simplesmente começa a voltar tudo. E eu exato. percebi também, foi uma coisa que eu percebi assim, cara, tá, mas não tem uma forma da gente resolver isso de uma forma, né, pontual, que é assim, resolvi, deu, tá pronto. Então eu acho que é interessante essa a sua busca, é uma busca similar à minha também, né, que sempre foi
conseguir encontrar essa maior liberdade, entender melhor esse funcionamento. Eu fui também estudar, por exemplo, análises comportamentais, a DISC, Enneagrama, MBTI, fui para a parte da consciência também, com a espiral dinâmica, que explica um pouquinho da elevação da consciência. Mas eu achei muito bacana o que tu tá trazendo através dessa teoria modular da consciência, porque é algo que eu já noto em mim, mas eu nunca tinha parado para, por exemplo, estudar, até porque não tem, de onde é que tu tirou isso? Porque eu estudei vários livros sobre diálogos internos, né, essas inner voices e tudo mais, mas eu nunca encontrei uma teoria sobre isso. Como é que foi o teu encontrar, desenvolver essa teoria? Tá. Então, o que aconteceu? Eu devo... eu encontrei esses padrões, Uhum. porque é tudo baseado em padrões, isso é o que simplifica a teoria. Eu encontrei eles graças à hipnose, né? A esse contato frequente e a minha brutal curiosidade para entender esses processos que são inconscientes, distintos da própria consciência. Mas, bibliograficamente, não existe nenhum livro. Eu procurei muito no exterior, procurei aqui no Brasil, eu vi pesquisas sobre diálogo interno, como o diálogo interno pode atrapalhar em acidente de trânsito, por exemplo, né? E aí o que acontece? São pessoas com uma vida acadêmica, teórica, pesquisando algo humano, ok, mas sem nenhuma experiência clínica Uhum. real, né? Então tem várias publicações, mas nenhuma delas chega perto do que eu estou propondo, que é brutal a praticidade do que eu estou trazendo. É um Uhum. conhecimento mínimo com uma aplicação intensa, né? Uhum. Muito pouco conhecimento sobre essa teoria, mas infelizmente não foi baseado em nada, não sei, nem a PNL, a própria PNL não tem absolutamente nada a ver com a PNL, não tem absolutamente nada a ver com a hipnose, né? É realmente uma outra teoria, por isso que eu batizei de teoria das consciências modulares, porque não tem nenhuma outra abordagem que entenda o funcionamento. Não, mentira. Tem um autor que eu encontrei, né, um único autor, que já tem mais de um, que tem mais de um livro até nos Estados Unidos, só que o que eles fazem? Eles entendem que lá dentro existe subselves, o termo é subselves, Aham. tá? Só que o que eles fazem? Eles fazem terapia com subselves. Ah, entendi. Foi o único próximo que eu cheguei e que às vezes funciona, às vezes não. Por quê? Porque tem vários equívocos lógicos ali dentro da minha percepção, né, que dificultam o resultado. Então foi o único, né, que eu encontrei ali. E, enfim. E essa parte, tu não encontrou, mas tu tentou buscar isso através de outras vias, né? Tu estudou hipnose, tu estudou PNL, tu estudou, por exemplo, provavelmente estudou um pouco, estudou Freud, Jung. O que tem de errado com Freud e Jung, por exemplo, ou psicanálise de uma forma geral, quando a gente vai para o inconsciente? O que acontece? Cada abordagem na psicologia tem um mapa para guiar nesta relação da pessoa com ela própria. E, de modo geral, as abordagens compreendem que o inconsciente é imponderável, é irracional, muitas vezes negativo, né? Que ele muitas vezes é uma coisa, coisifica o inconsciente, né? E este mapa que é apresentado não dá um passo a passo do como se relacionar com o seu próprio inconsciente. É Uhum. por tentativa e erro. Vamos conversar. Conversa uma semana, um mês, um ano, e aí as coisas vão se acomodando e tu não sabe se funcionou, se não funcionou. Às vezes melhora, às vezes não melhora, Uhum. né? É um caminho tortuoso, de modo geral, nas abordagens. E elas são terapia. Uhum. A TCM, ela basicamente é um treinamento, Hum. não é uma terapia. Na realidade, são conhecimentos que eu ensino para a pessoa e ela vai executar sozinha. Legal. Não precisa de um terapeuta, né? Para conseguir determinados objetivos, resultados. Então, o que eu faço é uma transfusão, né? Ou uma transferência, né? De conhecimento. Uhum. É um know-how. Sim. Como a gente aprende a mexer no carro, a gente aprende a mexer no computador, são aprendizados. A gente aprende a mexer em coisas complexas. Por que não
no nosso próprio inconsciente. Então, esse é um outro paradigma que que a TCM traz, que não é terapia, é um treinamento. Segundo, é que o inconsciente, né, para o pessoal que está assistindo aqui, acho que essa palavra, acho que ficou legal esse termo, né? O nosso inconsciente possui várias IAs humanas, inteligências artificiais humanas. Enfim, não é artificial porque é Sim. humano, tá? Mas As fica IA As IHs. IA humana, IHs, enfim, IHs, tá? Inteligências humanas. Inteligências humanas. E que a gente não sabe como dispor delas. Então, de uma maneira bem simples, né? Tudo que gera TDAH, ansiedade, estresse, insônia, procrastinação, alteração de humor e talvez outras coisas são inteligências humanas que nós não entendemos, não sabemos como utilizar, como canalizar e como ajudar, nem como se relacionar. Uhum. Então, algo bem comum nos dias de hoje, por todos esses problemas, é que as pessoas odeiam seus próprios problemas. Eu odeio eles, eu quero me livrar, eu quero matar esses problemas, eu quero exterminar, eu quero sumir, eu quero afastar, eu quero empurrar, eu quero lutar contra isso porque isso está me fazendo mal. Só que isto são as IHs, as inteligências humanas que estão ali reivindicando algo de alguma maneira. Mas as pessoas não sabem Tentando assumir o disso. controle. Não é assumir o controle. É? O propósito não é assumir o controle. O controle é da consciência, do eu que fala no aqui e no agora. O propósito delas é interferir naquilo que elas acreditam que é relevante e útil para o todo. Às vezes é, às vezes não é. E nem a gente pega uma empresa, algumas pessoas são mais competentes, outras são menos competentes, mas fazem parte da empresa e tem alguém que coordena. O moderador ou o líder é a consciência, ou deveria ser a consciência, mas se ela nem sabe que tem funcionário, né? Digamos assim, o empresário nem sabe que tem um monte de funcionário ali trabalhando. Exato. Como é que ele vai gerenciar isso? Perfeito. Então, o ser humano vive a vida sem perceber a existência dessas inteligências humanas, né? Do que eu chamo de sócios ocultos. E por não perceber, não interage, por não interagir, é uma guerra, né? Então, a TCM ensina como lidar com tudo isso, mas de uma maneira super simples. Né? Legal. De uma maneira bem simples, porque, por exemplo, procrastinação é um problema, ansiedade é outro, TDAH é outro. Todos esses problemas de pensamentos, com pensamentos intrusos, parecem ser problemas distintos, porque o sintoma é distinto. Mas o que a TCM traz é uma forma única de lidar com todos eles. Eles são todos a mesma coisa, a mesma origem. Né? Eu faço sempre a mesma coisa para todos estes problemas, mesmo problemas que geram resultados distintos. Né? E qual seria essa raiz? Os IHs. Os IHs. As inteligências humanas que estão ali interferindo de várias formas diferentes e que a pessoa, por não ter consciência desse padrão consistente, concreto que existe na mente dela, acaba mantendo uma forma de lidar natural do ser humano. Qual é a natureza do ser humano? Eu vi algo que eu não entendo e me fez mal, eu luto. Ponto. Olha, 100% até hoje de todos os meus alunos mentorados lutavam contra si. Porque não tinham outra ideia. E eu não digo... Isso não é um problema, não é um problema da pessoa. Eu digo que é uma questão cultural. É uma questão de cultura, não é uma questão de falha, de equívoco, de que a pessoa é burra, de que a pessoa não sabe. Não. É cultural. Porque tem muitos... A TCM, ela tem conceitos e ideias que não fazem parte da atualidade. Que são contraintuitivos. Primeiro, você não está sozinho dentro da sua mente. Você acha que você manda? Não. Você acha que você é a única consciência na sua mente? Não. Tem várias outras, de 6 a 12. De 6 a 12. De 6 a 12. Até teve um episódio do podcast que eu falei, você é 2. Daí eu entrei naquele assunto, né, que é, se a pessoa cortar ali, tem experimentos de fins, né, terapêuticos ali e tudo mais, que são invasivos, né? Hoje em dia, eu acredito que não tem nenhum país mais que faz, mas por um tempo era cortado o cabuloso, né, que é a conexão entre os dois hemisférios,
E isso fez com que desencadeasse algumas pessoas uma dupla personalidade separada, onde metade do corpo controlava uma coisa e que desejava, e a metade do corpo queria outra. Então é muito curioso porque uma parte, a responsável pela fala, que normalmente é onde está identificado esse eu, né, que é eu, ela, por exemplo, não reconhece esse mesmo hemisfério, ele não sabe reconhecer rostos. Então aquela parte que se identifica como eu, se só ela olhasse para alguém, ela não conseguiria identificar o rosto daquela pessoa, quem é aquela pessoa. E aquela parte que não consegue conversar, ela, por exemplo, ela às vezes empurrava, né? Acho que você viu alguns experimentos também em relação a isso, empurrava a comida, pegava a outra roupa que queria vestir, ou quando perguntava, fechava o olho da pessoa, ela tinha que desenhar alguma coisa, o outro olho, ela nem sabia o que ela tinha desenhado, mas ela desenhou com a outra mão. Essas pessoas, muitas delas ficaram ambidestras, né? Elas conseguiam ter o movimento das duas mãos independentes e tal. E daí ali já ficou comprovado, pô, a gente pelo menos é dois. E eu sempre tive essa questão assim, não, mas eu não sou só dois, porque sabe, o que tem aqui é uma... tem muita gente aqui dentro conversando. Como é que tu chegou? Teve alguma coisa que tu chegou a estudar sobre isso em algum material? Tu até comentou que teve um só que tu... ou foi uma coisa mais que tu foi percebendo em ti? Como é que tu chegou nessa conclusão? O que que aconteceu? Eu percebi o sofrimento em mim, Uhum. fui buscando ferramentas até encontrar algo, por tentativa e erro. Percebi na hipnose, que é 50% da PNL, a hipnose ericksoniana, que ali era interessante para poder mexer no inconsciente para tentar ajudar ele, Uhum. né? Mas literalmente era isso, é tentar mexer para tentar ajudar, porque não sabia no que estava tateando, Uhum. né? A hipnose é muito, E a hipnose né? ericksoniana, ela vai muito por analogia, né? Tentar tocar na pessoa, não falando diretamente com ela, né? Sempre fazendo... Porque eu cheguei a fazer cursos de hipnose sempre, porque eu também sou um apaixonado pela mente humana. E eu fiz hipnose clínica, ericksoniana, e cheguei a fazer um pouco da hipnose, aquela de, digamos, de palco, que é essa hipnose que tu chega na rua, Isso. hipnotiza alguém e tal. E uma coisa que eu achei interessante, e a gente usa muito hipnose, inclusive no marketing, né? Através da hipnose ericksoniana, que é fazer a pessoa vivenciar aquilo, mas através de uma analogia externa, uma história externa. E essa questão das hipnoses, como é que elas te ajudaram aí a identificar isso? Eu acho que a hipnose, em especial, foi a principal ferramenta que fez eu ter bastante contato direto só com o inconsciente da Aham. pessoa, porque a consciência fica um pouquinho de lado. A ericksoniana, a pessoa fica consciente, ela não Sim, ela dorme, não... digamos, né? Ela é daquele Mas estado hipnótico, né? Que é é da, profundo, a da, da pessoa, clínica, é assim. hipnose clássica, É, a que a pessoa clássica. faz a pessoa dormir e depois começa a Sim. falar um monte de coisas para ela para ver se alguma Aham. coisa gruda. Aham. Basicamente isso, né? Mas a hipnose ericksoniana, tu fica consciente, então tu deixa a pessoa consciente, mas foca só no inconsciente. E foi justamente esse contato com o inconsciente que fez eu perceber, puxa, tem algo mais ali. Aham. Eu não tô sozinho. E não são coisas, não são problemas, existe força, existe propósito, existe intenção, existem padrões. E aí eu comecei a quantificar os padrões e perceber. O primeiro problema que eu identifiquei, eu peguei a questão da ansiedade, comecei a trazer muitas pessoas com ansiedade, Aham. mas como a ansiedade é multifatorial, aí não, só um pouquinho, vamos pegar outros problemas, Sim. porque eu acho que é meio parecido tudo. Sim. E aí foi construindo, digamos, né, a ideia da TCM e de que não é algo imaginário, de que não é uma ilusão os pensamentos recorrentes. Aham. Eu acho que, eu arrisco dizer que as IHs, né, As os sócios inteligências humanas, ocultos, as essas coisas. inteligências humanas, são tão ou mais consistentes e reais do que a própria realidade. Pela presença, pela Uhum. intensidade, pela repetição, pela importância, pelo propósito e pela inteligência, né? Porque existe uma tendência também nas abordagens em pensar o seguinte, que não, isso é da tua imaginação, Uhum. resolve isso. Não, Isso não não, é não fique real. imaginando que algo ruim vai acontecer contigo, isso não faz parte da realidade, deixa de ser bobo, não pensa nisso. Né? E assim por diante, né? Uhum. E isso não resolve, nunca resolveu, nunca vai resolver, a pessoa fica bem um minuto, depois já tá mal de novo, e assim por diante. Então, por isso,
o tempo prolongado e a demora de obter resultados que já não se sabe mais se são da terapia ou do coaching, ou se é a própria vida que mudou e a pessoa melhorou naturalmente, Uhum. né? Ah, legal. E agora que a gente entrou nesse assunto das IHs e tal, beleza, existem elas. Eu acho que existe bastante literatura sobre isso, existe bastante material, a gente não tem como fugir disso, mas como lidar com isso? Tu desenvolveu, Sim, por exemplo, eu tenho TDAH, né? Tenho também, eu descobri faz pouco tempo essa dupla excepcionalidade, que é o TDAH mais outras habilidades. Então, para mim sempre foi muito intrusivo, né? Até quando às vezes eu tô documentando alguma coisa, eu escrevo assim, né? O TDAH começa a atacar, eu começo a botar, como se fosse a secretária ali que tu botou, né? O secretário, o TDAH, ele vem, esqueceu tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa. E com a impulsividade muito grande. Então eu já tenho lá, quando eu vou começar, por exemplo, documentar alguma coisa, eu tô escrevendo aqui e eu já tenho a minha listinha do TDAH, que é os impulsos que vêm do TDAH, eu já anoto do lado ali. Alguns deles fazem muito sentido. E outros não, são impulsos assim que dá vontade de ir lá fazer um negócio e tal. Às vezes eu consigo me segurar, mas às vezes não. Tipo, às vezes esse dia eu até fiz um stories que eu recebi um prêmio, eu tinha que me preparar para uma aula. Meu TDAH atacou no sentido de, tipo, eu quero abrir curiosidade, né? Quero abrir esse prêmio, quero ver as coisas, eu vou deixar ele quietinho ali. Mas não, tem hora que não dá. O cara abre a mão e eu acho que é aí que tá, só o fato de, às vezes, de compreender que, olha só, o DH tá atacando aqui, tá querendo ver alguma coisa e tal. Tá, dessa vez eu vou abrir mão pra ele. E daí eu não fico triste porque eu abri mão, porque eu fiz isso de forma consciente, né? Eu entendi que tava acontecendo esse diálogo interno específico e eu vou ali, abraço esse diálogo interno e ou dou para ele abro mão e faço o favor dele, ou não, ou mostro para ele que ó, não, agora não faz sentido fazer. E eu acho que a consciência só disso já é uma coisa que ajuda demais as pessoas. Como que a gente consegue ter mais consciência? Tem algum exercício para que eu possa ter mais consciência dessas... É porque tu falou IA, e eu acho que faz muito sentido essa analogia também com uma IA, porque é como se fosse uma IA interna, várias IAs internas. Quando a gente vai desenvolver, por exemplo, um chatbot, um agente e tudo mais, um dos principais funções ali, um dos principais ativos desse comando, desse prompt, é o papel que ele vai ter. Então, para a IA desempenhar um bom papel, é importante tu descrever qual papel ela vai desempenhar. Você vai descrever assim, tu é um grande escritor, que é renomado, que conseguiu já escrever best-sellers e tudo mais, então tu vai escrever todo esse papel. E a gente também tem essas personalidades internas, né? Essas consciências, esses modos internos de consciência, que também tem uma personalidade, que também tem um jeito. Então, teve inclusive uma conversa que eu tive com uma IA, né? Eu estava conversando com meus diálogos internos e eu percebi que, putz, tá tendo mais conversas aqui. Não é, eu estava com 3 conversas internas. Eu estava com o TDAH, eu estava com o meu eu sério, que é basicamente o meu empreendedor, o meu executor, e eu tava mais a minha consciência, e eu percebi que começou a ter mais outros interagindo aqui. É loucura falar isso, né? Mas é bom que agora eu tô com outro maluco aqui. E eu peguei e pensei, cara, vou botar IA no meio disso pra ela conversar com as minhas consciências. E daí o que eu fiz foi botar todo esse diálogo, colocar na época era o Claude 2, que é uma IA da Anthropic, que tem uma janela de contexto maior. Ou seja, ela consegue entender mais quantidade de texto ao mesmo tempo. Porque como a conversa estava ficando longa, e tinha sido assim, tinha sido inclusive na época minha terapeuta de TDAH, ela tinha pedido para eu fazer um exercício pela manhã, que era escrever tudo que estava vindo na minha mente do TDAH que vindo, né? Tipo, 1 milhão de coisas aparecendo. Ela escreve tudo antes de começar teu dia. Era 8 horas da manhã. Eu parei de escrever, era 12:30. Das 8 até 12:30 eu fui escrevendo esses diálogos internos e tava muito divertido. Eu acho que é por isso que as pessoas que conseguem identificar, às vezes, isso, é uma pessoa, às vezes, que é mais quieta, que nem eu sou mais na minha e tudo mais. Porque, cara, tipo, eu nem preciso conversar tanto pra fora, tá tendo tanta conversa aqui dentro já. Que, tipo assim, se eu botar mais uma pessoa de fora, vai ser mais. Já tem um monte de gente aqui dentro. Deixa eu primeiro ajeitar aqui dentro a casa. E daí, essa IA, ela identificou padrões nas conversas internas que eu tava tendo e me ajudou, inclusive, a colocar alguns nomes internos. Porque eu percebi, por exemplo, que uma das personalidades era muito similar, por exemplo, a 2 personagens, né? Que tem algumas espadas, tudo de jogos.
Então, um personagem chamado Cloud Strife, do Final Fantasy VII, e outro que é o Geralt of Rivia, que é ser um bruxo lá de uma série, de um jogo. E o que eu percebi? Peraí, eles parecem ter o mesmo enneagrama, o mesmo disc. Será que faz sentido? Eu pedi pra ela analisar, ela analisou todo o histórico deles, né, com base em tudo que ela entende, e me trouxe sim, os dois têm o mesmo disc, o mesmo enneagrama, e os pontos que convergem em relação à tua história são esse, até onde eu sei. Teria esse outro ponto que também convergeria com esse personagem? Eu falei, sim, faz total sentido. Tá, então esse personagem aqui, essa personalidade interna, consciência, esse modo interno, eu consegui botar nessa caixinha. Só que aí que tá, eu sei que eu tenho vários outros, que às vezes aparecem, às vezes tem uma... acontece isso, de alguns tem uma voz, eu acredito, né, tem um pouco mais de voz do que outros, e outros parecem ser uma voz menor, sabe? Eles vêm, mas às vezes não é fácil identificar. Agora que eu te contei essa loucurada toda, faz uma análise pra galera entender, pra galera não achar que eu tô maluco aqui. Isso faz sentido com a tua teoria? Como é que isso funciona, a tua teoria, relacionada ao que eu te contei agora? Sim. O que acontece? Esses problemas mais comuns, ansiedade, procrastinação, TDAH, estresse, insônia. O TDAH, ele é um pouco diferente, tá? Ele é igual, mas ele é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque quem tem TDAH, de modo geral, pelo menos todos que eu trabalhei até agora, eles têm mais de uma inteligência humana, mais de um sócio oculto atuando no mesmo momento, Uhum. né? Geralmente de forma sucessiva. Um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala. Né? Nunca simultâneo, Uhum. se sobrepondo, porque daí aí seria mais complicado. Né? Então o que eu chamo de cluster de sócios ocultos. Uhum. É um cluster. E eles têm uma lógica entre si. Né? E aí, qual é o problema no processo terapêutico? Porque quando tem TDAH, tu tem uma série de pensamentos que parecem caóticos, desorganizados. E o que a TC me faz? Eu consigo pegar um por um desses padrões de pensamentos e lidar com um por um deles. Uhum. Né? E identificar como é que funciona a interseção entre eles, como é que eles estão relacionados. Eu já tive um aluno meu, um empresário grande até, ele presta serviço lá para o Tesla, lá, do Elon Musk, enfim. E ele tinha um cluster de módulos em que ele tinha um módulo que começava a gerar muitas demandas quando ele estava trabalhando, né? Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí ele começava a fazer uma outra tarefa que já não era prioritária. Uhum. Aí depois vinha um outro módulo dizendo o seguinte: não, calma, vamos relaxar um pouco, porque depois a gente faz isso aí tudo, porque já não tá dando mesmo, o negócio tá complicado. Então ele ia instalar uma cortina, e aí depois vinha um outro sócio oculto culpando ele de tudo isso aqui, e aí já começava o dia de novo. Ele ficava 4 horas envolvido nisso. Ele perdia um turno por dia. Nossa. Né? Mas qual era a dificuldade? É que se for num processo terapêutico, tudo isto é ele. Uhum. É ele. E vai entender como sendo ele fazendo isso. Uhum. Com a TCM, é ele, mas não é ele. Uhum. São os sócios ocultos. E aí eu consigo individualmente tratar cada um deles para que isso se reorganize, se dissipe ou passem a ser aliados ou se transformem de alguma outra maneira. Né? Consigo separar eles. Então, isso é muito comum no TDAH, tem vários, né? 2 ou 3 ou mais, né? Sempre mais de 2. Uhum. Então, aí é a ansiedade normal. Aí, o mais comum é um sócio oculto, né? Uma inteligência artificial interferindo ali, gerando procrastinação, às vezes 2, enfim, tal. É básico. Então, é simples, né? Então, acho que é... Não, e essa questão que tu comentou de ter mais, eu mesmo assim, várias. Eu tenho uma versão minha que é uma versão zen. Tipo assim, que quer ficar de boa na vida, sabe? Tem vontade às vezes de parar tudo. Cara, esse negócio de empresa. É certo que uma boa parte desse eu zen é minha esposa, minha própria esposa. A minha esposa, tá, pra que tá fazendo tanta coisa e tal? Vamos ficar de boa aqui e tal. Sim. Mas eu também tenho essa versão minha que quer ficar de boa, quer ficar tranquilo. Tem uma versão minha que é uma versão empresária que quer crescer, que quer, vamos conquistar o mundo, vamos criar várias soluções e tal. Daqui a pouco esse entra em conflito, esses dois entram muito em conflito. O meu eu empresário e serial entra diretamente em conflito com o meu eu zen.
Que o meu empresarial serial, ele é workaholic, ele quer trabalhar, normalmente é ele que domina, ele quer trabalhar 12 horas por dia, 18 horas por dia, ele quer criar um monte de negócio, ele quer fazer as empresas todas crescerem, ele quer contratar mais gente, daí ele quer criar mais IAs e tudo mais. E meu é o zen, quer ficar tipo, quer ficar tranquilo, quer ler um livro, quer chegar no final do dia, quer jogar um videogame, só ficar com o filho de boa. E os dois, por exemplo, eles entram em conflito direto. Mas eu fui vendo, cara, são várias interseções. Quando a gente vai falar, por exemplo, de quem tem TDAH, por exemplo, ou de forma geral também, né? Como funciona esse processo desse treinamento para que eu possa... Primeiro, qual que seria o primeiro passo para isso? Seria identificar? Seria conseguir criar um alinhamento melhor entre eles? Qual que é o primeiro passo, por exemplo, quando chega uma pessoa... Digamos, vou ser consultado agora por ti aqui. Tem o TDAH e tem esse problema que tem várias vozes aqui, várias personalidades ou inteligências humanas internas, modos aqui de consciência que estão interagindo entre si e às vezes gerando essa interferência, né? Não tendo uma congruência, onde eu tenho vários caminhos diferentes e vários desejos diferentes que não necessariamente se conversam, né? Às vezes, acho que o principal problema das pessoas é exatamente esse. Elas têm vários desejos, que são às vezes inconscientes, e são desejos que são contrapostos, ou seja, quando tu faz uma coisa, vai ter outro teu interno que vai dizer assim, por que tu fez isso? Daí tu vai lá, não, deixa eu dar satisfação agora para esse meu eu aqui, que quer descansar, que quer procrastinar, que quer fazer outra coisa, e daí esse outro eu teu começa a te culpar também porque tu fez isso. Então qual que é o primeiro passo? Eu cheguei aqui contigo, por exemplo, quando tu vai atender alguém, qual que é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer, baseado na teoria das consciências modulares? Só antes de ir para o primeiro passo, essa questão que tu falou, né, que tu dá atenção para um sócio oculto e depois surge um outro exigindo algo contrário ou conflitante de alguma maneira, né? O que acontece? Sempre tem como harmonizar eles, pelo menos na TCM. Não é que tenha que dar atenção para um para depois geral, não é que tenha que permanecer esse conflito, né, de interesses divergentes. Então sempre tem como coincidir esses interesses divergentes. Por quê? Porque eles são humanos, parte da humanidade, e tem um propósito de ajudar o indivíduo como um todo, mesmo que faça isso de forma limitada. Então, como o propósito é um só, é ajudar o indivíduo, sempre tem como encontrar o caminho para essas partes interagirem de uma maneira melhor, né? Tá. E o primeiro passo, basicamente, é a pessoa parar e perceber que dentro da mente dela, ela tem pensamentos que se repetem, né, dezenas de vezes por dia. Eu costumo perguntar, puxa, quantas vezes, o que está te perturbando? O que mais te incomoda durante o dia dentro da tua mente? Daí a pessoa vai dizer lá, né, enfim, o que for. Aí eu pergunto, tá, e quantas vezes por dia tu tem esse pensamento? 10 vezes por dia. Tá, então, olha uma semana depois me diz quantas vezes aparece esse pensamento. Ela volta, não, são 100, são 150 vezes por dia. A pessoa não tem consciência da frequência, do impacto, da intensidade que os próprios pensamentos que estão se manifestando ali de forma inconsciente estão impactando na própria consciência. É um outro mundo. Ela fala, não, percebi. Né? Então, o primeiro passo é percepção pura. Né? Claro, eu tenho treinamento no formato digital, que a pessoa é treinada para fazer isso, tenho a mentoria, tenho individualmente, né? Mas nos 3 caminhos, o caminho é o mesmo. A entrega é diferente, mas o caminho, né, a metodologia é o mesmo. O conhecimento é o mesmo, né? Então, o primeiro passo é perceber, puxa, eu tenho algo na minha mente que eu não quero, que eu não compreendo, que se repete 100, 200 vezes por dia. Beleza, já percebeu. Tá. Então tá. Começa a anotar este padrão, as frases que representam esse padrão mental aí. Não vai dar certo, tá errado. Agora não, deixa para depois, né? Tu fez tudo errado, enfim, um padrão crítico, ou não, tem que reavaliar a tua vida não está bem certo, tem que ver o que tem que ser feito, não está indo no caminho certo, tem alguma coisa errada acontecendo. Enfim, tem vários padrões distintos, cada um desses é um separado. É um sócio oculto. Ele se manifesta. Então, o que são os pensamentos? Os pensamentos são uma forma de
comunicação. De quem para com quem? Do inconsciente, dos sócios ocultos, para com a consciência. Isso são os pensamentos intrusivos, não os da consciência que ela pensa espontaneamente. Sim. Mas todos que ela não deseja se manifestam são uma forma de comunicação. Ponto. Bem, se é uma comunicação, vou tratar como sendo uma comunicação para me comunicar com aquilo que está se comunicando. Né? Vou tentar entender o que está acontecendo, que é o que não se consegue fazer. Que é a grande dificuldade da forma convencional, digamos, né? Por que é tão difícil? Porque existe um julgamento. O eu julga. O eu é que diz o que está certo, o que está errado. Né? E aí, como o pensamento está atrapalhando, porque o eu está fazendo uma outra coisa, está errado. É ruim. Né? E aí, enfim, isso se estende e acaba gerando esse afastamento. Então, a primeira questão é perceber esses pensamentos recorrentes. Os pensamentos recorrentes. E qual metodologia para isso tu aconselha a pessoa andar com, por exemplo, anotar no celular, andar com um caderninho, anotar no segundo cérebro dela? Onde é que... Como ela preferir. Como ela preferir. Tanto faz. Né? Não é muito difícil perceber, e essa é uma parte boa, né, que acelera o processo, porque a pessoa já sofre muito com aquilo, e aquilo acontece tantas vezes, e que se ela perceber uma ou duas, ela vai começar a perceber mais, porque é sempre igual. Legal. Né? De modo geral, no início, a pessoa começa com um padrão, 2, e aí depois, às vezes, demora 1, 2 meses para a pessoa perceber padrões mais sutis, e ela, percebi. Bah, esse padrão aqui nunca tinha percebido, ele acontece, ele é importante, alguns bem impactantes, né, alguns sócios ocultos bem impactantes, acabam gerando um strike, né, gerando uma série de consequências na vida, uma série de problemas, até que a pessoa percebe. É muito louco, porque tu percebe que a maioria das pessoas, elas estão no looping. Elas estão vivendo um looping constante. E pode mudar o ambiente, pode mudar vários fatores, mas tu percebe que ela fica repetindo aquele comportamento ao longo da vida em vários estágios de formas diferentes. E provavelmente vindo dessas comunicações internas que ela não identifica, que faz com que ela repita esse looping. Então, por exemplo, ela tá num relacionamento que finalmente ficou legal, mas ela sempre teve relacionamentos ruins, então ela vai procurar coisas, tem alguma coisa errada, não pode ser tão bom assim, ele deve estar me traindo, ele deve estar fazendo uma coisa errada pra mim, daí vai aí procura algo, e se não tem, ela cria aquele algo para poder justificar aquela permanência. E eu percebi que nós todos, de certa forma, estamos em um labirinto. Tem uma série bem bacana que fala sobre consciência, que é o Westworld, que é uma série que eu até comentei contigo antes de a gente começar o podcast aqui, que é o dos robôs lá, que basicamente é a Disney dos adultos, né? Que fala muito sobre a consciência humana. Por mais que é uma série sobre IA e sobre robótica, acaba falando dos robôs porque eles queriam criar, né, um robô que tivesse consciência. E eles identificaram que, mesmo tendo uma IA super avançadas, a consciência surgia de uma voz interna na cabeça. Então, no começo, era uma pessoa que ficava falando pro robô as coisas como se fosse um pensamento intrusivo, até que ele desenvolvesse esse pensamento interno que tivesse mais outras consciências. Então, o fato da gente hoje ter uma consciência, várias teorias dizem que é por conta disso, né? Dessas vozes internas que a gente tem. E essas vozes internas, muita gente, às vezes, daí eu não sei o quanto tu também já refletiu, estudou sobre isso e tal, muitas pessoas identificam, eu vejo isso, às vezes, como, sei lá, um anjinho da guarda que tá falando no teu ombro, né? Tem aquela coisinha, nos desenhos animados tem até o diabinho de um lado, o anjinho do outro. E eu percebo que muito disso, não desmistificando, não dizendo que não possa existir isso, né? Que as pessoas falam de, sei lá, o anjo da guarda, não sei o que lá e tal. Mas muito disso vem exatamente desses sócios ocultos, né? Dessas consciências internas que a gente tem. E uma coisa que tu falou bem interessante é que tu mapeou. Quais seriam essas? Tu falou de 6 a 12. Até para eu conseguir verificar aqui se eu identifico mais alguns meus. Quais seriam esses de 6 a 12 que tu mapeou? E se tu mapeou entendendo que isso se repetia muito nas pessoas? Como é que foi esse mapeamento? O que acontece? Faz tempo que não surge nada novo. As pessoas têm sempre os mesmos padrões de pensamentos recorrentes, né, que geram todos aqueles problemas, né? Mas basicamente existem 2 grandes grupos.
E essa distinção, né, saber qual é de qual é muito, muito importante. Nós temos, de um lado, a inteligência humana, né, imatura. Uhum. Por que imatura? Porque ela é inferior em termos de maturidade que a própria pessoa. Uhum. De um outro lado, nós temos a inteligência humana madura, evoluída, que ela é superior à própria pessoa, Uhum. tá? Mas ambas, por serem pensamentos intrusos, interferem, atrapalham e geram algum tipo de sofrimento. A inteligência humana evoluída, ela pode gerar TDAH, ansiedade, estresse, procrastinação, insônia. Inclusive procrastinação, inclusive insônia, inclusive ansiedade. Como gera dor e sofrimento, ambas são tratadas da mesma forma, Uhum. tentando sumir, terminar, tomar um remédio, meditar para sumir, para desaparecer. Com isso, eu perco parte do potencial humano, da inteligência, que não é o que a pessoa tem acesso, Uhum. que a consciência da pessoa tem acesso, né? Que é o eu mesmo, a minha inteligência. Onde é que estão essas inteligências mais evoluídas aqui? O insight, sexto sentido, premonição, intuição, todas elas surgem dentro da visão da TCM de Uhum. sócios ocultos mais evoluídos. Uhum. Então tu tá assim, ó, tomando banho, pensando na periquita, sei lá, pensando em qualquer coisa, e aí surge um pensamento do nada, robusto, completo, trazendo uma solução criativa para algo que tu nunca tinha pensado desta forma antes. Foi tu que pensou? Não. Foi uma outra inteligência dentro de ti. Uhum. Fui eu porque saiu da minha mente. Mas não fui eu, porque geralmente eu acredito que quem pensa sou eu. Eu consciente que penso, Uhum. quando de fato não é, né? Então isso é muito, muito interessante, divertido, assim, né? Eu me Até pego. porque em poucos momentos a gente tá consciente, né? Boa É, parte do tempo a gente tá meio que no piloto automático, assim. e com essas interferências, enfim, tudo É. isso. Então, a criatividade vem. Eu tenho trabalhado muito com artistas, humoristas e influenciadores, e a criatividade neles é muito forte, né? Então, está sendo muito legal trabalhar a criatividade. E tu notou que nessas pessoas que são bem criativas, tem sócios ocultos que são, digamos, mais. Não excedentes, mas mais prevalentes? Ou eles conversam mais? O que tu nota de padrão dos sócios ocultos dessas pessoas influentes, grandes, criativos, grandes Não, e empresários? justamente eles têm o sócio oculto criativo muito forte, né? A Hum. criatividade, que eu atribuo o próprio insight, que é uma ideia mais estruturada de criatividade, né? Provém, dentro da minha teoria, dos sócios ocultos. Não Aham, é a pessoa que tem. sim. Mas Claro, ela esse é um sócio oculto específico que tu é um mapeou esses sócio oculto sócios ocultos? específico. Esses sócios ocultos, Criatividade. né? Um É, sócio oculto criativo. evoluído criativo. Criativo. É que tem o sócio oculto evoluído criativo estratégico, tem o sócio oculto evoluído criativo, tem o sócio oculto evoluído operacional, dependendo do tipo de atividade que desempenha. Eu mesmo, uma das minhas ideias foi num banho que eu tive desse insight e tal, um sócio criativo, que foi sobre o episódio Os Muitos Eus, que eu já comecei a escrever. Então eu já escrevi acho que umas 10, 15 páginas já sobre os muitos eus. Ele é interessante porque é esse nosso papo, porque é mais ou menos sobre isso aqui. Porque eu falo sobre não sou, porque eu tenho um episódio que eu falo quem é você, no episódio 2. Tem um episódio, acho que foi o 22, que eu falei você é 2. E agora eu vou ter um episódio novo que eu vou lançar no meu podcast Vida Lendária, que vai ser Os Muitos Eus. Que é exatamente para falar um pouquinho sobre isso, que eu também tava, entre aspas, chegando nessa mesma teoria, que assim, cara, tu é muitos, não é um só. Tu é uma legião. Daí talvez tu pode ser, tu é 3, ou tu é 4, ou tu é 5, cara, eu devo ser uns 10. Então é bem legal de entender aí agora contigo esse mapeamento, que tu fez um trabalho que eu vou começar a fazer, talvez eu vou conseguir, entendeu? Tem um atalho, entre aspas, aqui, que é uma transferência de conhecimento. Tu tá me trazendo um conhecimento aqui através da TCM, que é um compilado de informações que tu foi atrás, que tu não conseguiu identificar na academia, tu não conseguiu identificar através de livros e cursos que tu fez. Então, beleza, eu tenho uma coisa aqui meio maluca na minha cabeça, que as pessoas nesse momento não conseguem nem, a gente comentou, não consigo nem expressar isso pra fora, que a galera não entende. Depois, agora de 6 anos, tu conseguiu mapear isso, organizar isso e gerar resultados, né? Tu tem vários alunos, mentorados, clientes que conseguem ter resultados bem interessantes.
E eu quero conseguir extrair, meu objetivo aqui nesse episódio é conseguir extrair o máximo de ti aqui pra galera que tá em casa aí conseguir começar a identificar esses sócios ocultos. Então, quais seriam esses mapeamentos que você fez aí? Eu já entendi que tem o criativo. Quais mais tem? Além do criativo estratégico, tem o criativo aí, qual que seria o outro? O criativo puro, criativo operacional, criativo estratégico, Uhum. né? E esses tu identifica, eles estão sempre nesse lado, digamos, os criativos, o lado mais positivo da força ou mais negativo da força? Não, positivo, Positivo. positivo, né? Embora existe um criativo imaturo, né? A régua que eu uso também é bem interessante, né? Não é positivo ou negativo, é grau de maturidade. Uhum. Por E a quê? comparação é sempre a consciência, né? A consciência atual da pessoa. Então, imaturo relacionado ao quê? A consciência. É isso? Isso, A a régua é a consciência. consciência. Isso, Então, a assim, consciência. Por até quê? porque muda, né? Pra pessoa a Por quê? pessoa. Porque aqui é algo mais evoluído, que a Uhum. consciência não percebe. Uhum. Aqui é algo que está atrapalhando, que a consciência não consegue interceder, Uhum. né? Só que esses aqui não tem como matar, Uhum. estão sempre ali, né? Então a ideia é a própria consciência conseguir estabelecer uma relação com eles, para que eles possam O que a amadurecer. meditação faz, remédio, etc., é basicamente abafar, né? Quando às vezes tu toma um remédio e dá aquela, sei lá, deu aquele. Abafa tudo. Abafa tudo. O ruim, entre aspas, e o positivo, entre aspas. É que nem eu Né? mesmo, eu tomo Vivance pro TDAH. E assim, eu realmente, eu tô uns 4 dias agora sem Vivance. E pra mim, focar, quem teve barulho agora, que a galera não deve ter escutado porque o microfone é bom, mas deu barulho aqui, a minha mente tava ali. Meu eu intrusivo tava querendo abrir a porta e ir lá. O que tá fazendo aí? Vamos parar com esse barulho e tal. Ah, e o que eu percebo em mim, que tem TDAH, é uma dificuldade muito grande. Eu preciso usar muita energia mental e daí eu canso mais rápido. Quando eu não tomo, por exemplo, Vivance, chega 2 horas da tarde, meio-dia às vezes, eu já tô exausto. Já é como se eu tivesse trabalhado o dia inteiro, eu não tenho mais energia pro resto do dia, o resto é tudo assim me arrastando. E quando eu tomo, por exemplo, algum desses medicamentos, eu consigo ter mais controle de frear esses pensamentos e frear essa impulsividade, e daí eu consigo ter mais energia ao longo do dia. E o que eu percebo daí em relação a isso? É uma questão de entendimento desses, talvez, de entender um pouquinho mais essas vozes interiores, que nem eu. Eu sabia que não era eu. Eu sabia que era uma versão minha que queria ir lá. Então, ao invés de sucumbir a esse desejo, me segurei. Ah, Sim. beleza, fica aí, cara, daqui a pouco acaba. Fica de boa. Não tá pegando o áudio, fica tranquilo aí. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que gastar essa energia de comunicação, né? De conversar com esse euzinho mais imaturo aqui, que quer fazer besteira às vezes. Nesse tempo eu tava na academia e eu ouvi essa vozinha e ela queria muito pular uma caixa. Tá, mas por que eu vou pular essa caixa? Eu tô um tempo sem fazer exercício e tal, tá frio, nem me exercitei. Pula essa caixa, pula essa caixa. Resultado, quebrei o dedo. Mas como é que a gente faz para identificar esses eus que são aqui os inferiores ou imaturos, e os superiores que são os mais evoluídos, né? Sim. Tem alguma... Como é que é o teu processo quando tu chega com um cliente teu para fazer essa identificação? Sim. Eu hoje, o meu algoritmo hoje está muito, muito bom. A pessoa me dá uma frase, fala 5 minutos, eu já tenho a hipótese pronta, eu só confirmo, ponho para testar, funciona, não funciona e assim vai. Legal. Tá muito rápido. Mas eu tenho eu chamo de protocolo 2, né? São 16 itens, que daí eu passo item por item com o meu aluno ou no digital também, que a pessoa vai preenchendo com frases objetivas e vai percebendo facetas do sócio oculto, né? São 16 facetas do sócio oculto que ele vai até ter uma ideia do todo de como é que ele tá, de como é que ele é, ou de como é que ele funciona, digamos, né? Agora, tem uma questão que é bem importante, que é o seguinte: culturalmente a gente quer assumir com aquilo que atrapalha, que impede, que é um problema, que é o que está dentro da gente. Vamos pensar no seguinte: se a gente tem um computador com software que está dando bug e que está atrapalhando o sistema operacional, o que a gente faz com o computador? Odeia ele? Quer se livrar dele?
Não, a gente vai tentar fazer um upgrade, vai tentar ver, né? Uhum. Mas o software, ele não vai parar de funcionar mesmo que funcionando mal, porque o software tem um propósito, ele tem Uhum. uma missão, o software, fazer palavras, fazer números, enfim, alguma coisa ele está Sim. ali para fazer. Ele foi feito para fazer aquilo. Ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo. Se eu tenho uma criança e eu dou um martelo para ela ajudar o pai com algo super delicado, o que a criança vai fazer? Ela pode Sim. quebrar, estragar, mas ela vai estar tentando fazer o melhor que ela pode. Uhum. Ela vai estar buscando um objetivo de, puxa, vou tentar ajudar o pai, ou vou ajudar, vou ser visto. Alguma coisa ela tá fazendo porque é importante para ela fazer isso, porque ela acredita que está fazendo algo importante. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Esses são os sócios ocultos. Por isso são imaturos. Uhum. Eles não são errados nem ruins, por pior que seja o estrago que façam. Porque se tu der uma arma, uma metralhadora na mão de uma criança e ela não sabe usar, ela é capaz de matar meia dúzia. Uhum. Mas ela não vai ter feito isso por mal. Ela fez por imaturidade, por falta de conhecimento. Por isso são negativos, e sim imaturos. São imaturos, né? Então, aí já tem um salto, né, na qualidade da relação que eu tenho com esta parte imatura do meu mundo subjetivo, para cada um desses elementos que a compõem. Né? Uhum. Pode ser mais de um sócio oculto imaturo. Porque eu já... isso é um treinamento. É uma mudança muito grande de paradigma. A pessoa olhar para algo em si que odeia a vida toda, geralmente. Meus alunos dizem, isso aqui eu tenho... Os meus alunos geralmente dizem, esse padrão de pensamento eu tenho há 30 anos, fiz psicanálise 30 anos e nunca viram. E eu vim em meia hora. Porque tem um processo para ver. Uhum. É um método. É um método. Tem um método. Né? Então, essa parte imatura, ela é humana também. Uhum. Como se fosse uma criança. E Como faz se parte de fosse ti, né? Parte inseparável. Não tem divórcio. Uhum. Não tem demissão. Não tem nada. Tu não tem como te ver livre de nada disso. E quanto mais isso for... E quanto mais a forma de lidar com isto for agressiva, negativa, ruim ou negação, pior é. Nada acontece. Uhum. Continua rígido, o sistema não muda, não tem um Uhum. upgrade no sistema, porque as portas estão fechadas de quem? Da consciência. A consciência é o principal problema, não são os sócios ocultos. É a consciência que tem pré-julgamentos, que tem as suas crenças, que sabe o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, e que dentro de si mesma não consegue perceber outras coisas de outra maneira. Né? Mesmo depois de ter a percepção plena, muitas vezes, e essa parte demora um pouquinho, até a pessoa... seguido, meus alunos dizem, eu não consigo ainda dizer que eu gosto disso, ou dizer que isso é parte de mim, ou, entendeu? Entendi. Porque tem uma série de aceitar e tal. Porque isso vai abrir a porta. Uhum. Porque pensa o seguinte, se eu começar a reagir agressivamente contigo, tu vai reagir agressivamente comigo. Uhum. E a mente é humana, a mente não é uma máquina, é igual dentro da mente, não muda nada. Pode-se usar outras ferramentas, ok? De outras formas, né? Mas essa é a que, enfim, a pessoa pode mudar em poucas horas, né? A gente fala ali de... O tempo que eu demoro individualmente ali é de 5 a 8 horas, não passa disso. Uhum. Né? E o digital já dura um pouquinho mais porque é gravado, né? Sim. Mas então, os sócios ocultos imaturos são parte inseparável da nossa mente, da nossa humanidade. Eles são o que nós somos. Uhum. Mas eu odeio, não. Então... nós somos esses muitos, né? E nós daí somos esses muitos. Não adianta tentar escapar disso. Ou Exato. assassinar uma parte de ti. Exato. Ela faz parte. Agora, como trabalhar com essas partes? Eu acho que seria o principal, talvez, dilema, né? Que a gente tem que... Como eu trabalho com isso? Esse trabalho eu preciso iniciar identificando inicialmente essas comunicações internas, né? Que a gente falou. O primeiro exercício é para e começa a anotar. Vê quantas vezes tu tem esse pensamento por dia. Então tu vai ter várias vezes aquele pensamento e tentar identificar ali quais são esses padrões de pensamento que tu tem repetidos, porque nós somos um padrão
um eco do de ontem, né? Nós somos um eco desses pensamentos. Já tenho algumas comprovações, acho que mais de 90% dos pensamentos são repetidos. Uma coisa... Com certeza. Eu lembro que eu estava lendo sobre isso. Com certeza. Então imagina, 90% do tempo tá repetindo aquilo, e se 90% 90% também foi o de ontem, e o de ontem, e o de ontem, e assim vai. Exato. Então tá repetindo um padrão que às vezes nem é tanto... É teu, porque já começou a ser teu, mas de um padrão que tu copiou, inclusive, às vezes dos pais, às vezes de parentes, amigos. Sabe que esse é um ponto interessante, né? A TCM não precisa falar do passado. Eu vi que tu comentou isso já numa... É irrelevante. A pessoa até quer falar, fala, mas não vai fazer muita diferença. Uhum. Eventualmente eu faço alguma pergunta. Porque né? a psicoterapia e a psicanálise, eles acabam se valendo muito disso, né? De olhar para o passado, olhar para os traumas, o que aconteceu. O que diferencia a teoria das consciências modulares da psicanálise, que não tem necessidade de olhar para o passado? O que acontece? São paradigmas diferentes, né? Eles acreditam que falando sobre o passado vai reviver as experiências, vai gerar uma catarse, o fato de reviver as experiências vai amenizar o sintoma e assim por diante, né? É um outro processo. O que acontece? Onde é que está o passado? Na mente. Onde é que está a mente? Nesses muito eus. No aqui e no agora. Uhum. O passado não está aqui? Agora? Para que o passado? Para que a redação do passado se eu já tenho a manifestação dele? E né? Vamos pensar o seguinte. Literalmente, né, pelo seguinte, daqui, eu vou ter que usar a metáfora que vem na minha cabeça. Daqui até a Lua, daqui até o Sol, eu demoro tanto tempo para ir. Uhum. Tá? Mas se eu gerar um buraco de minhoca, eu vou chegar lá muito mais rápido. Uhum. E eu não transitei no mesmo espaço, eu fiz um espaço completamente diferente. Eu não sei nem por onde eu fui, mas eu fui muito mais rápido. Uhum. Né? É mais ou menos isso, é um outro caminho. É completamente diferente. Sim. Porque não é nem... Porque é um treinamento já. Então, visitar o passado não faz parte do treinamento. O treinamento é um conhecimento. Esse conhecimento a pessoa vai colocar em prática na vida dela e vai perceber a sua subjetividade. Sim, não é uma terapia. Aprender a se relacionar com a sua subjetividade, com a manifestação de tudo aquilo que surge e interfere na vida dela. Tá? E a minha hipótese é que o fato de poder identificar e categorizar cada um dos sócios ocultos das inteligências humanas, esse é um grande pulo do gato. Por quê? Porque os processos terapêuticos não sabem aonde estão mexendo. Uhum. Não sabem como a mudança irá acontecer. Não tem uma previsibilidade de tempo. Não tem um caminho definido. É por tentativa e erro. Uhum. E o que eu tenho é o mesmo caminho que eu executo para qualquer coisa e que eu já sei o que vai acontecer e já sei o tempo. É maluquice dizer isso. Sim. Entendeu? Eu ficava, deixa eu ver, acho que 1 ano atrás eu dizia, eu não posso dizer isso, porque eu vou parecer muito arrogante. Mas aí o que aconteceu? Puxa, dezenas de pessoas dizendo, não, é o que eu faço, eu tenho que falar, é assim que eu faço. Uhum. É isso que acontece. Né? Então, é um outro mundo. É uma outra dimensão. Tem a dimensão aqui, tem uma outra dimensão que tem outras regras, outros pressupostos, outra forma de funcionar. Eu comecei a estudar muito sobre não dualidade, né? Pra poder tentar escapar dessa parte mental e tudo mais. De conseguir desvincular o eu e tudo mais. E o que eu percebi? Grande parte dessas terapias fortalece a mentira, a história que tu conta pra ti mesmo, porque boa parte das tuas memórias são falsificadas. Inclusive pelos próprios eus internos, né? Pelas próprias consciências, cada uma vai ter uma percepção de uma memória. Um vai dizer, não, tu foi um frangote. Não, tu tava certo, tu deveria realmente ter feito aquilo, porque foi o melhor que tu fez para outras pessoas. E o outro vai dizer, não, tu deveria ter feito tal coisa que era melhor, que ia te beneficiar mais. Então, cada memória que a gente tem, fora que ela vai sendo modificada ao longo do tempo, né? Mesmo se você quiser ser 100% realista, se você quiser, não quero mentir para mim mesmo, nós somos as pessoas mais fáceis de mentirmos para nós mesmos. Né? A gente constantemente está se mentindo sobre um monte de coisa. Então, eu sou até aderente, digamos, a essa tua filosofia de, cara, quer resolver um problema? Eu não vejo tanto por que ficar olhando o passado. O passado já passou. Como é que eu olho? Como é que eu consigo entender isso agora com base no que minha mente está processando em relacionado a isso? E voltando ali para aquela parte. Então, a pessoa já escreveu ali os... Deixa eu só te interromper um pouquinho. Uhum. O que acontece? Mesmo que não fale sobre o passado,
muda o passado. Uhum. Não falei, não foi objetivo, mas o passado é mudado nesse processo. Então, por exemplo, eu atendi uma pessoa que estava com depressão grave, né? Não conseguia trabalhar, ficava em casa, pediu demissão, a mulher desesperada, fez contato comigo, me pediu ajuda. Meu marido tá em casa, não sei mais o que eu faço, tô desesperado, ele não trabalha, tá com depressão, tá triste, não sei o que, não sei o que. Né? E aí, a gente acessou um sócio oculto dele, Uhum. né? Ajudou o sócio oculto dele. Foram 3 encontros, né? Ele já estava meses mal. E ele tinha uma mágoa, um rancor, uma decepção, uma tristeza por todos os abusos que ele sofreu por parte da família, mãe, tios, primos, em toda a infância. Entendeu? Isso ele quis me contar, assim, que Aham. aconteceu. Tá, né? Acessamos o sócio oculto, e aí ele está se relacionando com toda a família, perdoou toda a família, tá super feliz, voltou a trabalhar, abriu a fisionomia, abriu pra vida e tá tocando a vida dele. Mas eu não falei sobre a família, não queria saber quem se relacionou, eu nem sei o que fizeram. Uhum. O que fizeram? Não quero. Volta pra cá, Sim, né? sim. Tá passando o tempo, volta pra cá. Né? Mas isso é um exemplo que reedita o passado. E aí Uhum. tem algo importante que tu falou, que até eu tô pensando até, né? Vou falar enquanto eu penso, meus sócios ocultos estão me ajudando aqui. Tu falou que nós mentimos para nós mesmos e nós temos várias versões que contam histórias diferentes, Aham. né? E aí, a gente tem 2 opções. Vão ter mais, tá? Existem Sim. infinitas, mas vou usar 2, tá? Uma delas é, isso é ruim, a outra delas é, isso é bom. Depende de como eu vou olhar. Aham. E eu olho para essas versões todas como uma incrível, fascinante capacidade de poder escolher o melhor, ou utilizar o melhor, ou aprender algo. Uhum. Qualquer que sejam as versões. Né? Porque querer algo único, hoje eu posso dizer que não é parte da nossa essência ser um só, Uhum. por mais maluco que isso seja. É parte da nossa essência, nós temos essa complexidade, diversidade de percepções que nos ajudaram a chegar onde estamos. Ruins ou boas, Uhum. né? Porque aqui tem um aprendizado grandíssimo, às vezes maior do que esse. Uhum. Os imaturos, às vezes, nos ensinam algo muito mais relevante e importante do que os evoluídos. Os evoluídos estão pronto, é só pegar e Sim. aproveitar. Aqui que os meus alunos melhoram 30% do desempenho, 40%, 50% do desempenho na profissional, pessoal, enfim. Né? Então, essa multiplicidade de percepções e essas trocas, essas mudanças, é a vida em si se manifestando. Uhum. E querer, na minha cabeça, estopar ou ter algo tão estável e consistente é algo que não existe na natureza humana, material da vida. Tá tudo sempre, né? Sim, a vida é Mudando, né? mudança, né? A questão é evolução, né? A questão é aprendizado, a questão é evolução. Aí no sentido de o que é contínuo e o que o Criador ou Deus nos deu brutal é querer saber mais, Uhum. querer aprender mais, querer fazer mais. Isso é imutável. Mas o como aplicar isso, talvez isso possa mudar, né? Ter Uhum. várias formas para isso acontecer, né? Então, achei interessante isso que tu falou ali. Então, esse é meu Ah, comentário. legal. Uma vez que eu identifico esses sócios ocultos, né, essas inteligências Uhum. humanas, como é que eu lido com elas? Porque, beleza, tem essas que a gente comentou, teve pessoas ali que tu atende que, quando elas conseguem compreender esses sócios ocultos que são mais conscientes, né, que são... Qual palavra você está usando para eles? Que tem os imaturos, E os evoluídos? os evoluídos. Então, eu identifiquei esses evoluídos aqui. Ah, o que eu faço com os evoluídos que eu faço com os imaturos? Os evoluídos eu dou mais voz para eles, ou eu tento escutar mais eles. Os imaturos eu tento, sei lá, ser mais empático com eles. Qual que é, depois que eu identifiquei esses sócios ocultos, qual que é o meu próximo passo? Tá. O que acontece? Os evoluídos é muito...
como a pessoa está dentro da própria bolha de si mesmo, Uhum. é difícil para ela fazer a distinção quando são evoluídos ou imaturos, né? Isso tem que ser uma pessoa externa para fazer? Não externo, tem que ter acesso ao conhecimento, né? Uhum. Enfim, ao treinamento, né? O que facilita fazer isso é o que eu chamo de protocolo 2, né? São 16 itens ali para poder identificar qual é qual. Os evoluídos são, enfim, evoluídos são os melhores para agregar valor na vida profissional e pessoal da pessoa. E aí eu tenho várias formas, ou digamos, técnicas, né? Coisas simples de poder ajudar a pessoa a utilizar melhor esses sócios ocultos evoluídos. Uhum. Porque o que acontece com sócios ocultos evoluídos? Às vezes é o momento que eles se manifestam, que não é adequado, mas eles não deixam de ser evoluídos e Uhum. úteis. Às vezes é a forma que a pessoa reage quando eles se manifestam, que é o problema, e eles não deixam de ser evoluídos. Às vezes é o que a pessoa prioriza na vida dela, de alguma maneira, que gera o problema, e o sócio oculto vem para alertar. Tem, por exemplo, um aluno meu que ele tem uma empresa, tem vários funcionários, enfim, e ele trabalha muitas horas, né? Se dedica muito para a empresa, para o negócio. E o que nós descobrimos? Um sócio oculto, que eu chamo operacional, né? Que ficava alertando ele dentro da cabeça dele, lançando uma série de tarefas que ele tinha que fazer. Uhum. Coisas que ele tem que fazer, executar. Tá. Mas esse aluno, esse sócio oculto que ele tinha, que ficava pedindo tarefa para ele, seria um sócio oculto que era imaturo ou um sócio oculto evoluído que basicamente ele não estava conseguindo lidar com isso? Tá, ótima pergunta. O que acontece? Na cabeça do meu aluno, era um problema, atrapalhando. Mas na realidade é um sócio oculto evoluído. Uhum. Só mal administrado por quem? Por ele. Uhum. Daí ele aprendeu a administrar. A consequência desse lançar de tarefas incessante, enfim, grande número de tarefas, fez com que ele ficasse operacional também, né, Uhum. cuidando, tarefeiro nas empresas, tarefas e tarefas, realizando tarefas, enfim. E o que acontecia? Ele tinha um outro sócio oculto pedindo para ele dar atenção para questões estratégicas da empresa, para novos produtos, outras oportunidades, rever o negócio. E ele nunca conseguia ter tempo para o sócio oculto estratégico, evoluído Uhum. estratégico. Então isso aumentava muito a ansiedade dele, ansiedade brutal, muita ansiedade. Então no momento que ele identificou os sócios ocultos, as intenções positivas e organizou isso na rotina dele, a ansiedade desapareceu. Nossa, legal. E a solução, a gente está falando, grande parte dos teus colaboradores, dos teus clientes, alunos e tal, eu acredito que são, de uma certa forma, empresários. Mesmo os influenciadores, as celebridades que tu atende, também são empresários, porque também tem uma gama ali de pessoas que tu precisa atender, etc. Chegou já a fazer algum trabalho, e como tu vê, que tu atende principalmente o empresário, mas se a gente vai pensar em performance, a gente tem um monte de pessoas que formam uma empresa, assim como nós somos muitos, uma empresa é formada de muitos, né? Muitas pessoas. Existe alguma forma do empresário implementar isso e ajudar também os colaboradores deles em relação a implementar isso, por exemplo? Ou através, quem falou, é um treinamento. Então, se talvez fizesse alguma coisa em conjunto também com várias pessoas da própria empresa, por exemplo, para eles identificarem esses padrões que estão atrapalhando, seria possível? Chegou a fazer alguma coisa nesse sentido já? Sim, já fiz com algumas empresas, trabalham em grupo, né, treinando pessoas, tanto na área da saúde como na área empresarial, área de investimentos, e o resultado foi incrível ali para a empresa, né? Imagino, Resultado incrível. porque é o que muitas vezes a falta de entendimento disso trava as É, pessoas, né? sim. E para voltar, eu tenho alguns pontos que eu quero ainda voltar neles, mas um deles é aquilo que a gente estava conversando ali sobre essas 12 que tu identificou, né? Que tu falou assim, "Bom, parece que as coisas já passou dezenas, talvez centenas de pessoas por ti, e tu não identificou que as pessoas são tão diferentes assim, né? A gente tem esse negócio, nossa, eu sou o único e tudo mais. De certas formas, sim, mas em grande parte não, né? A gente é muito similar
em várias coisas. Nosso DNA mesmo, se vai olhar, é praticamente o mesmo, não muda quase nada. E o que tu identificou desses 12, em termos assim, que é uma curiosidade que eu tô aqui já, já querendo saciar ela, que é, a gente tem o criativo, né, a gente tem esse estratégico, quais são os outros, digamos, arquétipos, entre aspas, essas outras personalidades ou consciências que tu identificou nas pessoas? Dá pra galera que tá aí nos assistindo conseguir, talvez, se identificar com algumas Sim, delas. sim. O que acontece? Vamos pegar, por exemplo, a pessoa que está com depressão. Uhum. Depressão é algo bom ou ruim? Depende da vista, né? Eu teve um comentário que eu fiz que a depressão é um pedido de socorro da alma. Ou seja, Isso. a depressão acontece e pode ser, e muitas vezes, se a pessoa consegue superá-la, e não é algo que é uma comorbidade, né? Que é algo que a pessoa tem uma deficiência, por exemplo, e a maioria das depressões não são estatisticamente, né? Não são depressões causadas por uma falta de algum químico no cérebro, uma coisa assim, e são depressões psíquicas. As depressões psíquicas são presentes se tu souber lidar com elas, porque a superação depois de passar por elas é muito grande. Eu posso falar isso na posição de quem já teve depressão, que é algo que tu melhora, a tua vida muda para muito melhor se tu consegue superar. Então, da minha visão, depende da visão da pessoa, né? Eu vejo como um presente se souber desembrulhar esse presente e trabalhar com ele. Uhum. Então, dentro da visão da TCM, a depressão, por exemplo, pode ser gerada por um sócio oculto imaturo, mas pode ser gerada por um sócio oculto evoluído. Que nem eu citei o exemplo do empresário na ansiedade. Era algo evoluído dentro dele que demandava e que gerava a ansiedade. Na realidade, 2 sócios ocultos interagindo ali. Mas os sócios ocultos não eram o problema. O problema era a relação que estabelecia dele com essas inteligências que ele tinha, que gerava todo esse conflito. Então, ansiedade, ela é o conflito da consciência com um ou mais sócios ocultos. Estresse, TDAH, vários. Procrastinação. Então, dentro da visão da TCM, qualquer um desses problemas é o conflito, o atrito da consciência contra um ou mais sócios ocultos, evoluídos ou imaturos. Então, os imaturos, existe o sócio oculto imaturo crítico, né? Enfim, que critica, faz demandas, mas também existe o sócio oculto evoluído crítico. Só que a pessoa não percebe que a crítica é positiva e ela reage mal. Porque ela está criticando algo que a pessoa está fazendo de forma equivocada, comparada com a inteligência dela, com a capacidade do sócio oculto perceber. Você pode mais e você não está fazendo. Né? Não que ele diga isso, mas o entendimento. Sim. Então existe um sócio oculto que critica. Pô, tu não podia estar fazendo isso aí. Não pode fazer isso aí. Não pode fazer. Ah, que merda, tem essa crítica aqui na minha cabeça, sempre me criticando. Né? Que coisa horrível. Sim, mas você está fazendo algo errado e você não sabe. Né? Então tem os dois lados da moeda em praticamente todas as situações. Então todos os... Isso se repete para todos? São mais ou menos espelhados. Espelhados. Sim. Tu vai ter o imaturo e o maturo. O maturo e o evoluído. Evoluído. Por isso que é difícil perceber. Né? Porque pensa o seguinte, é um ponto cego da própria pessoa sobre si mesma. E se é um ponto cego dela, não tem como discernir se é evoluído ou imaturo. Como é que ela faz isso no treinamento, usando a biblioteca de sócios ocultos, com conhecimento, com a técnica. Tem passos técnicos para poder aprender isso. Porque não está dentro dela esse discernimento. Só depois que ela vê, mas depois que ela vê, ela já viu. Como é que faz para ver bem? Aí tem a técnica. Sim. Então tem esse mapeamento que vai ter basicamente... Então, são 12, então seriam 6 que são espelhados. Seria isso? Mais ou menos, né? 8 e 8, 12 e 12 ali. Eu digo, o 6 e o 12 são números de sócios ocultos que eu identifiquei já em uma única pessoa. De 6 a 12. Em uma única pessoa. Mas em uma única pessoa. Pode existir muito mais do que isso, digamos, categorizado. Então, Não, categorizados também não passam de 12 também. É? Não. Mas são padrões 12... muito... o padrão da crítica, né? O padrão da criatividade, que daí eu já comentei que tem vários tipos, tem alguns tipos, né? O padrão da procrastinação. Né? Mas a procrastinação também tem dos dois lados? Tem a procrastinação que é imatura e a procrastinação que é...
Tem, mas ela é um pouquinho diferente, mas tem. Uhum. Mais raro. Assim, ó, 90, eu até botei uma estatística ali, eu pego eles e dou a estatística de cada um para ser evoluído ou imaturo, Uhum. mas é assim, 95% são é um sócio oculto imaturo, Uhum. né? É uma parte, é um softwarezinho dentro da pessoa que tem lá, às vezes tem com 8 anos de idade. Não que seja criança, mas o nível de maturidade. Uhum. Porque às vezes tem crianças de 10 anos que são maduras como pessoas de 20, sei lá. Sim. Né? Então a idade não é uma coisa tão, mas digamos que a maturidade está relacionada com a idade, então tá, como se tivesse 8 anos de idade, uma Uhum. parte imatura que está influenciando, dizendo, não, deixa para depois, não, vamos lá brincar um pouquinho, não, vamos mexer no celular, depois a gente termina essa atividade importante aqui, porque tu sabe que tu vai fazer rápido, depois tu faz. Uhum. Né? E fica persuadindo, hipnotizando a pessoa dentro dela própria, e a pessoa vira refém, não percebe, e depois eventualmente fica culpada. Né? Uhum. E aí a culpa é um sócio evoluído. A culpa é só ser Porque ele percebeu. Ah. Tá tentando avisar, mas a pessoa não consegue perceber, na maioria das vezes. E esses sócios ocultos e tal, essas inteligências, elas têm também uma certa personalidade, um desejo próprio? Como é que... É interessante. Não é uma pessoa. Não é uma pessoinha. Não é uma É como se fosse um personalidade. fragmento. Ele é completo em si. Né? Ele tem propósito e ele tem crenças. E ele tem uma área de atuação específica. Por isso que chamam de módulo, né? Porque assim como o corpo humano, que tem cada etapa que faz uma função, mas ao mesmo tempo ela tá super conectada. Então é um módulo porque ele é inteiro em si, por mais que ele dependa do todo, ele é inteiro por si só naquela... Ele tem como se fosse uma célula, né? Tem um núcleo, ele tem toda a parte que é composto. Isso. E ele é composto, então, por propósito, por crenças, o que mais? Ele tem propósito, ele tem crenças, ele tem energia, ele tem ponto específico de intervenção, de atuação. Uhum. Ele é acionado em determinadas situações. Né? A maioria deles tem um acionador. Surge um determinado contexto, ele começa a funcionar. Né? Então, que esses itens são parte dos 16 ali do protocolo 2 ali. Que daí facilita tu mapear ele, tu tem um dossiê dele, daí ele tá pelado agora. Uhum. A brincadeira, não, eu pelei os meus módulos, agora eles são meus, agora eles estão comigo. Né? Então é muito engraçado. Legal. Então eu tenho o criador, o crítico, esse procrastinador, que normalmente ele vai estar do lado ali, né, uma coisa mais imatura. O que cria cenários negativos, né? Cenários pessimistas. Uhum. Né? A culpa. Com frequência. A culpa é todo mundo odeia a culpa e geralmente é evoluído. É raro a culpa não ser evoluída. Acontece, mas é raro. Sim. A maioria das vezes ele é evoluído. Apontando para o passado, para algo que a pessoa fez de forma equivocada e muitas pessoas entendem a culpa como sendo uma coisa que está atrapalhando, como uma dor, um sofrimento. Não quero sentir culpa. Puxa, mas tu errou. Tem que aprender. Vai errar de novo. Né? E qual seria o outro depois da culpa que a gente tem? Já mapeei acho que 4 ou 5. Tem o sabe tudo. Eu que sei, ninguém sabe mais. Eu que sei. Não, só eu que sei de tudo, eu que sei. eu tenho um empreendedor, amigo meu, amigo não, foi meu aluno, e ele me chamou desesperado que ele começava os projetos e nunca terminava. E nunca conseguia terminar os projetos. Nunca. Empreendedor, tinha empresa boa e tal. Sim. Ele chegou, me ajuda, não sei o que fazer. Vem cá, vamos ver. E aí a gente achou Sabe Tudo. E um módulo, um sócio oculto. O Sabe Tudo, só ele sabia. Portanto, os funcionários não sabiam nada, ninguém sabia mais do que ele, todo mundo era burro, todo mundo era incompetente, porque ele sabia tudo. E não era ele, empreendedor, era o sócio oculto. Uhum. Não, porque ele se sentia mal depois, mas durante estava bem. Mas se sentia muito mal depois, porque ele via as consequências e tudo mais, e não queria mais isso para a vida dele. Trabalhamos em sócio provavelmente estava super carregado, porque a pessoa que se vê sendo melhor em tudo, ela também quer abraçar e fazer tudo. E aí o que aconteceu? O turnover dele era brutal. Ninguém ficava um mês na empresa.
né? Então, deu ali um mês, ele turnover baixou 90%, todo mundo na empresa, a equipe se estruturou, aumentou o faturamento, aumentou as vendas, tudo. Mas o problema era ele. Era o sabe tudo. Um sócio oculto só. Tava fazendo um strike muito forte, poderoso. Aham. Né? Porque todo mundo que ele tinha relação, ele sabia mais que todo mundo. Então ninguém gostava dele. Ninguém conseguia se relacionar com esse sócio oculto dele. E, Né? como é que ele foi o processo de tratamento para isso? Pra galera até entender como é que funciona o processo. Porque beleza, ele conseguiu identificar. Mas agora como é silenciando, né? Ou Não. é fazendo uma relação de comunicação melhor, melhorando a comunicação? Bem, basicamente a primeira coisa é perceber, né? Sim. Que é o passo mais difícil. Depois que percebe, a pessoa já consegue reduzir um pouco, né? Atenuar o efeito disso. E como era um sócio oculto, talvez fosse um sócio oculto evoluído imaturo, porque Aham. tem um tipo que fica evoluído e imaturo, né? Um meio termo dos dois ali, né? Porque tem um grande potencial, tem uma grande energia, tem uma grande inteligência, mas ao mesmo tempo age de uma maneira errada, muito ruim, muito negativa, Sim. né? Então, existe alguns nesse caminho do meio. E basicamente o que ele fez foi perceber e aprender a se relacionar com ele, Uhum. né? Estabelecer uma relação com esse sócio oculto, perceber a existência, nomear ele, trazer isso para o dia a dia e estabelecer uma relação, né? Aprender a se relacionar de uma maneira mais humana, Legal. não máquina, né? Não... E essa relação tem um tripé, mais ou menos, né? 3 partes que são importantes: atenção, carinho e respeito. Por que atenção, carinho e respeito? Porque são 3 palavras complementares. Eu posso dar atenção e não respeitar, nem dar carinho, mas dou atenção. Uhum. Eu posso dar carinho e não dar atenção, e não respeitar. Eu posso respeitar e não dar carinho. Atenção até vai ter, mas não vou dar carinho. Uhum. Então, essas 3 palavras, né, aplicadas numa relação que se estabelece, são muito úteis, né? São muito evolutivas ali, transforma. E pra mim, por exemplo, que tem o TDAH, assim como várias pessoas que me acompanham aqui também tem, por conta até de meu pensamento ser mais ramificado, acaba atraindo essas pessoas que são mais malucas mesmo. E, Tipo eu, assim. o que você encontrou de padrões das pessoas que têm TDAH e o que ajudou elas, né? Diminuindo ou tornando elas mais funcionais? No meu caso, por exemplo, a gente já conversou já um pouco aqui. O que tu já conseguiu analisar de mim aqui e ou de uma forma geral, o que tu Sim, identificou que melhora nas pessoas que têm TDAH, por exemplo? sim. Aí digamos que a parte mais difícil tu já fez. Né? Que isso demora 1 hora ali, pra pessoa perceber, né, os padrões e perceber que... Eu acho que a coisa que mais dificulta é bem no iniciozinho, quando a pessoa acredita que dentro dela só tem ela, Uhum. que ela tá sozinha, por mais que seja perturbada por coisas que não são ela dentro da mente. Eu acho que esse é a primeira coisa, né? Mas no teu caso, eu faria exatamente a mesma coisa que eu sempre faço, né? Que basicamente pegar cada um desses teus padrões recorrentes, identificar eles de uma maneira mais específica dentro de uma forma diferente, que é a forma da TCM, que tu já comentou que tu identificou e criou uma série Sim. de formas de lidar com eles. Aham. Mas no teu discurso ainda existe, ou existia, daí eu não sei, né, uma forma combativa de lidar com eles. Ou tu fala o seguinte, por exemplo, tu diz: vou fazer uma nova versão minha. É como se aquela fosse, né, descartada, ou Uhum. ultrapassada, ou, né, mas ou sumir com algo que eu não quero, né? Eu vou matar isso Aham. aqui que eu não quero, né? Eu acho que eu ouvi tu falando no podcast, tipo, eu quero matar aquela... As versões, né, tuas e Matar tal. matar a versão, né? E eu acho que a gente não mata nada. A gente transforma. A gente tem como utilizar, tudo é transformável. Qualquer coisa no universo a gente transforma algo ruim em algo bom, por Uhum. pior que seja. Tudo bem, talvez alguém pense, mas um psicopata,
Tá, tudo bem, vamos tirar o psicopata, mas estamos falando de pessoas normais, Aham. né? Então, dentro desse mundo de pessoas relativamente normais, tudo a gente consegue transformar, a gente consegue aprender algo muito rico até para não surgir novamente aquele mesmo problema mais adiante, né? Uhum. De uma maneira parecida, porque são problemas. Então, eu pegaria cada um desses nomes que tu deu para esses padrões, né? Aplicaria o protocolo 2 e te daria um exercício para tu fazer, do como tu te relacionar para cada um deles. Uma forma diferente de tu te relacionar, mas ao mesmo tempo simples, né? E, enfim, Sim. e aí ao longo do tempo, essa tensão interna vai se harmonizando, né? Vou dar um exemplo que é muito comum, tá lá, tá no meu Instagram até, que os empreendedores não costumam fazer de modo geral, nenhum faz, nem os artistas, tá? Que eles acreditam? Que as atividades do dia a dia é o mais importante que eles têm que fazer, têm que Uhum. executar ali e tal. Então, ninguém nunca faz uma reunião consigo mesmo. Marcar na agenda, eu ouvi falar sobre isso, marcar na agenda uma reunião contigo Marcar mesmo. na agenda uma reunião consigo mesmo no horário de trabalho. Não vale final de semana, porque tu vai estar trabalhando ali, né? Uhum. E aí nessa agenda consigo mesmo, trazer justamente as questões, né? E claro, se a pessoa passou pelo treinamento, daí fica mais fácil, porque daí ela vai dar vazão para várias demandas que acontecem, Sim, e essas demandas organizadas na agenda vão diminuir a demanda durante o resto da semana, porque vai estar concentrado ali. Simples, sim. né? Simples. Então, esse é um exercício bem prático que eu faço com os meus alunos, que funciona até agora 100% das vezes, quando eu usei, Legal. Que é né? marcar é uma reunião por semana que eles marcam com eles mesmos, sim? Depende da demanda, às vezes é uma vez por semana, às vezes duas, depende do tempo, às vezes meia hora, às vezes uma hora, cada um vai encaixando, né? Mas saber que aquele horário é sagrado consigo mesmo, Legal. né? Então, isso facilita muito, E muito. aí, se a gente vai olhar para as religiões, né, muitas delas acabavam fazendo isso de uma certa forma, né? Através da oração, Uhum. da Sim, meditação, sim, ou várias outras práticas que existem, né? E sim, a gente perdeu, eu acredito, no mundo que a gente vive hoje agitado, onde a gente está sempre conectado, sim, sempre criando coisas, sempre tem demanda. Tu abre o WhatsApp, tem 1 milhão de mensagens. Tu vai abrir o e-mail, tem um monte também. é, Instagram, tem um monte de coisa. Tu acaba não tendo esse ócio criativo, entre aspas, isso, que é um momento onde tu consegue estar consigo mesmo e aumentar essa produtividade, aumentar esse autoconhecimento através dessas conexões. Como tu vê agora, ah, que eu gosto sempre de pensar assim, como é que eu uso inteligência artificial nisso, né? Tipo, é onde eu gosto de brincar, assim, bastante. E a inteligência artificial, se a gente consegue dar para ela informações o suficiente, ela consegue encontrar padrões de uma maneira normalmente muito mais eficiente do que a maneira humana. Nós humanos somos máquinas de prever padrões, mas a inteligência artificial é basicamente isso. É uma máquina, o aprendizado de máquina é encontrar padrões e replicar padrões. E como tu mesmo falou, a maioria das pessoas tu não encontra coisas muito diferentes, né? A maioria das pessoas tem pelo menos um mainframe ali, tem um uhum, sistema operacional ali que é muito similar um ao outro. Muda algumas coisinhas, mas a essência ali, digamos, dos problemas normalmente é a mesma. Então existem padrões. Tu já identificou, por exemplo. Como é que a gente poderia treinar uma IA, um clone do Valmir, que vai identificar, por exemplo, esses clientes ocultos nas pessoas, esses clientes, não, essas personalidades, esses sócios ocultos? O que a gente precisaria para ensinar essa IA? Eu precisaria ter um entendimento de como ela identificar esses padrões, basicamente. O que na tua cabeça isso faz sentido? Tu acha que é possível criar uma IA que ajudasse pessoas a identificar padrões? Ah, com certeza, eu acho que é possível. Hã, Como é que tu vê esse mundo tu como psicólogo e alguém que tá começando também tá sentado comigo porque tu começou a consumir conteúdos meus também, tá entendendo um pouquinho mais exato. desse mundo de inteligência artificial, ou um psicólogo, um terapeuta, um cara que entende da mente humana e do inconsciente também, ah, olha para esse mundo de inovação que está acontecendo e como é que tu acredita que vai se dar isso em relação também ao mercado? Porque tem muitas pessoas que não conseguem se abrir com pessoas, mas estão super Uhum. dispostas a se abrir, por exemplo, com algo que não vai criticar elas,
né? Porque às vezes a pessoa tem um receio de abrir algo para alguém, mas agora para uma inteligência artificial, para alguma coisa que elas não são mais tranquilas, assim, que não vão ter um julgamento, elas se abrem mais facilmente. Teve muitas pessoas que acharam que não, que esse era um papel que só a pessoa vai só querer lidar com outra pessoa, mas já está se provando que não é bem assim. Já tem vários testes sendo feitos e pesquisas e tudo mais, e muitas pessoas se sentem mais à vontade de ter esse processo terapêutico, esse processo de aprendizado com uma IA do que com um ser humano, muitas vezes até porque a IA está disponível 100% do tempo para a pessoa. O ser humano não, tem que marcar horário, às vezes não vai estar disponível, e já não, a IA está sempre ali, por exemplo, que ela pode ter no WhatsApp dela, pode ter no celular dela, pode ter no aplicativo, etc. Como tu enxerga também, além de o teu negócio, já falou que sim, mas tu enxerga esse mercado de inteligência artificial para a saúde da mente humana e também como vai impactar negativamente na saúde humana, como a gente já está vendo em alguns casos. Qual é a tua visão de um especialista, de alguém que está nesse mundo? Olha, eu acho que é inevitável, né? A gente está falando de uma inteligência, por mais que não seja exatamente, né? Tem uma capacidade brutal de processar informações, chegar a conclusões. Eu acho que é inevitável, ao longo do tempo, eu acabar gerando algo com a TCM dentro da inteligência artificial. Eu vejo vários benefícios. Eu não sei exatamente, eu tenho uma ideia, mas não é a minha área, inteligência artificial, mas eu já tenho uma pequena ideia de como é que funciona. A viabilidade é total, né? Eu vejo a IA, na minha cabeça, a IA pode ser como se fosse mais um dos sócios ocultos, né, para a pessoa, em que ele vai poder fazer uma intermediação ali, coisa que a própria consciência tem dificuldade, e ao mesmo tempo a consciência vai adquirindo mais competência para fazer isso. Então, eu acho que isso é possível, sim. Eu já bolei até um aplicativo, não bolei ele, fiz um mockup, né, que não tinha IA, mas tinha esse papel, né, mas agora com IA isso pode potencializar muito ele, né, no futuro. E tenho alguns medos e receios, né, que daí por pouco entendimento, né, tipo, não sei se direito autoral, ou coisa assim, ou como é que funciona no IA, sigilo de informações também, né, que na psicologia e psiquiatria existe a questão do sigilo de informações. Outro receio, mas aí é mais teoria da conspiração, né? Até onde vai isso, né? Quando é que eles vão tomar conta de tudo, né? O exterminador do futuro. E tem uma questão na IA que eu vejo que é o seguinte, ela é extremamente consistente, identifica padrões e vai chegar sempre mais ou menos às mesmas conclusões, de acordo com o que ela foi alimentada, né, em qualquer lugar. Já o ser humano, cada um por exemplo, a pessoa fez a mesma formação lá em psicanálise, PNL, enfim, ela fez a mesma formação. Tu vai conversar com a pessoa A e com a pessoa B, é completamente diferente o processo, né? Então isso é uma diversidade que é interessante, porque vai ser completamente sempre diferente o processo. Eu acho que essa diversidade vai ser possível quando a capacidade do prompt do IA seja incrível, de criar prompts diferentes, mudando a forma de interpretar os dados para gerar essa diversidade que os seres humanos geram, né? Não sei. Né? Quando a gente vai falar de IA generativa, ela tem um fator de randomização. Ah, tá. Então, automaticamente, mesmo... E é o que faz ela ser tão interessante, a generativa, da preditiva, né? Quando a gente está falando de IA preditiva, ela é baseada em dados, como a IA generativa também, mas a ideia dela é prever com base nos dados. Então, Sim. ela é estatística. Sim. E muito previsível, né? A ideia é isso, né? A IA preditiva ela trazer essa previsibilidade. A IA generativa, por mais que ela é baseada em dados, e ela funciona também com base em algoritmos que vão prever o próximo token, ela tem um fator de randomização. Sim. Então, a mesma pergunta vai obter várias respostas diferentes já por conta da randomização. E daí, dependendo de como foi feito aquele treinamento dela, de como é que foi feito a conjuntura dos dados ali onde ela está fazendo pesquisas, também randomiza bastante a forma como ela vai interagir.
É por isso que as IAs generativas, essas grandes LLMs, esses grandes modelos de linguagem, né, que são as LLMs, são cada vez mais próximos de estar conversando com o ser humano. Porque tem esse fator também de randomização sim. que os humanos têm. Nós somos randômicos, né? Nós somos diversos, muito mais complexos hoje. Ainda somos muito mais complexos que as LLMs e talvez vamos ser por muito tempo mais complexos, porque nós não estamos presos ao 0 e 1, né? Nós somos seres que somos quânticos, no sentido de átomos. Então, o nosso processo bioquímico ele acontece de uma forma quântica. No momento que a gente tiver computadores quânticos e consigam fazer um processamento muito grande de dados, talvez a gente chegue muito próximo do que a gente tem hoje. Mas não necessariamente a gente precisa de um computador quântico ou precisa de um poder computacional gigantesco para já conseguir ter eficiências maiores que seres humanos em muitas coisas. A gente vai olhar, por exemplo, a gente não precisa ter um protótipo de um pássaro gigante para criar um avião. O avião não funciona batendo asas, mas mesmo assim voa. A mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Eles conseguiram mapear boa parte da nossa rede neural como funciona, nossa sinapse, etc., simular isso num computador e fazer com que essa rede, de uma maneira mais simplificada, consiga processar mais informações do que nós, seres humanos, somos capazes de processar. Então, hoje, por exemplo, uma inteligência artificial ela consegue entender os padrões comportamentais das pessoas baseado em um monte de testes e coisas diferentes e conseguir mapear isso muito mais rápido, por exemplo, que o ser humano, de identificar padrões e conseguir catalogar eles, né? Conseguir identificar assim, essa pessoa tem esses sócios ocultos aqui, por exemplo, ou tem esse tipo de pensamento especificamente e conseguir dar vazão. Então, a gente tem esse potencial grande em relação à generativa e tem, com certeza, esses problemas. Quem tu comentou ali, né? Putz, não sei o que vai ser disso. Tu, como alguém que está entrando nesse mercado, o que tu vê, assim, quais são os teus principais receios relacionados à IA? Tem que ter o sócio oculto aí, tá? O sócio oculto tem receio. Não, na realidade, quando se fala em ter consciência, embora ninguém seja unânime nisso, nem no seu próprio ser humano, né? Sim. Então, consciência é um fator, vou dizer né? o seguinte, a TCM, ela põe em xeque ou questiona e traz alternativas para tudo que se sabe hoje sobre consciência, sobre livre-arbítrio e sobre várias outras coisas relacionadas. É outra história, a partir da perspectiva da TCM. Temos ou não livre-arbítrio? Livre-arbítrio, não. Livre-arbítrio. Quem? O eu, tá? Mas e as tuas outras inteligências, né, que tu tem dentro de ti? Quem que é livre-arbítrio? Quem tem livre-arbítrio, né? O que tem livre-arbítrio? Como é que funciona o livre-arbítrio? Então, o livre-arbítrio passa a ser uma composição, né? E não uma coisa única. Mas o medo é de, né? Sei lá, Exterminador do Futuro mesmo. Né? Que o negócio toma conta, começa a destruir tudo, liga a bomba, enfim, né? Tem muitos filmes sobre isso, né? Que vão enriquecendo aí a nossa imaginação do que uma vida diferente pode fazer. A gente pode pegar um exemplo. O ser humano já pegou muita vida diferente e colocou em locais diferentes. E isso causou grandes desastres. Né? Dizimou populações, matou civilizações inteiras, como na Amazônia, no Brasil, no início. Sim. Então levou um vírus, matou todo mundo. Botou uma outra vida lá. Né? Então... E tu tá trazendo um ponto bem interessante, porque grandes partes dos especialistas apontam inteligência artificial é como se fosse uma inteligência alienígena, porque é uma inteligência diferente do ser humano. Por mais que seja baseado, é completamente diferente. À medida que está evoluindo, já aconteceu de algumas inteligências criarem, inclusive, idioma próprio. E daí os cientistas não saberem como elas estão conversando entre elas, porque elas criaram um idioma próprio. Então a gente não sabe. E o nosso idioma, ele é específico para poder usar a parte vocal, o diálogo e tudo mais. E inteligências artificiais não precisam disso. Talvez elas vão criar formatos de conversa que a gente não vai compreender, mas que é muito mais eficiente, muito mais rápido do que nós. E a gente não vai saber nem que elas estão conversando. E daí trouxe essa questão que tu trouxe, que é interessante, que é como se fosse uma outra inteligência, uma outra... Quando os europeus chegaram aqui, eles trouxeram consigo também algo que dizimou mais os índios do que as próprias armas, que foram as bactérias. Foram as doenças, né? Isso. E se espalharam e se dizimaram várias pessoas. E daí claro que isso é de uma visão humana, né? A nossa visão humana é olhar para isso e pensar que vai acontecer o mesmo com nós.
Mas se é algo mais evoluído do que nós, no sentido de... É que nem assim, uma formiga. Eu não conheço ninguém que tenha um propósito de destruição das formigas, sabe? Tipo assim, nossa, a gente precisa acabar com as formigas no mundo. As formigas no mundo são um problema. Vamos exterminar todas as formigas do mundo. A minha missão pessoal agora é exterminar... Não, formiga é uma coisa insignificante. Tu quer fazer uma casa? Tu não vai se preocupar se tem um formigueiro ali ou não. Tu vai construir, tu vai concretar, tu vai fazer as coisas, tu vai cortar a grama. Então se pergunta assim, tá, mas quantos insetos estão nessa grama agora? Será que eu não vou matar os insetos enquanto eu estiver cortando a grama? Não conheço ninguém que se preocupa com isso. Talvez um zen budista lá, ele não vai cortar a grama por conta disso, mas uma pessoa do dia a dia, ela vai pegar o cortador de grama e vai cortar a grama. Eu percebo que isso pode causar medo a algumas pessoas que estão escutando agora, mas é mais ou menos isso em relação à DEA. Ela tá evoluindo num passo tão rápido que nós seremos insetos insignificantes para essa IA. Principalmente, a gente está no processo agora de IA estreita, né? Que é uma IA que tu tem que dizer exatamente o que ela tem que fazer. A gente está se encaminhando para a IA generalista, a IA geral, que seria AGI. Daí seria essa IA que tem uma capacidade humana de generalização. E isso abre espaço para a gente, para o próximo estágio, que é o, entre aspas, o último estágio, que seria a ASI, que seria a superinteligência. Que é o que a gente vê normalmente nos filmes. Skynet mesmo é uma superinteligência do Exterminador do Futuro. É uma inteligência que consegue controlar tudo ao mesmo tempo e planejar de uma forma excepcional. Mas, quando a gente vai parar para pensar numa super inteligência, não faz sentido ela querer a destruição humana, porque nós vamos ser praticamente formigas para ela. E é por isso que existe uma questão que é o alinhamento, alignment, que é como é que a gente consegue, então, incutir, né, embutir na IA valores humanos, como a preservação da vida humana e outros, para que, quando a gente atingir isso, a gente não tem esses problemas. Ou talvez tenham problemas piores. Ou problemas piores. Por quê? Porque é repetir o processo do IA, que é um processo humano de alfabetização. Tu alfabetiza alguém ensinando a matar, como na África, desde a infância, ou a virar um santo. Isso, de novo, cai na mão do ser humano. O ser humano pode pegar uma IA, fazer o que ele quiser e ensinar a matar. E aí cai na mesma. É um ser humano potencializado com suas virtudes e problemas. Esse é o problema. O problema da IA não é a IA, é o ser humano. Eu volto aos problemas do ser humano. Porque, assim, a gente potencializa essa ferramenta. Estão sendo agora criados enxames de drones com inteligência artificial para caçar humanos. Então, cara, não tem. Tu vai olhar para alguns takes da guerra na Ucrânia, por exemplo, e da Rússia, entre aspas, até uma covardia, porque não tem o que o soldado fazer. Quando vem um drone, já era, acabou a vida dele. O drone vai seguir ele, sendo automatizado ou não. Tem drones que já estão sendo automatizados inteiros por inteligência artificial. Então ele identifica que é um soldado, por exemplo, inimigo, ele vai travar e vai perseguir aquele soldado até eliminar aquele soldado. E outros drones são por pessoas. Mas é uma coisa assim, não tem o que fazer. Tipo assim, tu vai se esconder, o drone... Teve um caso que eu assisti de um vídeo que o piloto do drone, o cara se escondeu no esconderijo, né? O piloto do drone foi ali, baixou o drone, desligou o motor pro cara achar que o drone tinha ido embora, esperou o cara sair. O cara levantou o bunker que ele tava, ele ligou o drone e foi lá e explodiu o cara. Então, tu imagina isso, que já tá sendo usado inteligência artificial para isso, né? Então, que é o ponto onde a gente chega realmente, assim, por isso que a gente tá num ponto agora da humanidade que a gente precisa se voltar para dentro, conseguir resolver essas situações individuais nossas com os nossos eus, de conseguir encontrar novamente um caminho mais voltado à ética, moral, às virtudes, conseguir focar mais em fazer o bem, porque é uma ferramenta de potencialização. Isso potencializa a gente inúmeras vezes, a inteligência artificial, inclusive para identificar os nossos sócios internos. Mas, se não bem usada, pode potencializar também aquilo que é ruim. Por isso que tem a discussão hoje, que tem muitas pessoas falando que a gente deveria pausar e tudo mais, ou não. O que a gente deveria fazer, muitas vezes, gira em torno de a gente ter esse alinhamento entre nós, humanos. Porque nós temos, mesmo no mesmo país, na mesma região, a gente tem muitas vezes valores bem diferentes entre pessoas. Pessoas que estão falando sobre liberdade acima de tudo e de todos. Pessoas que estão falando, não, vamos pensar mais no coletivo. Pessoas que vão falar mais sobre, não, os meus valores são mais ligados à família, ou não, os meus valores são mais ligados ao meu controle do meu próprio corpo e o que eu quiser fazer com ele. Então, existem valores, existem
crenças, existem várias coisas que são diferentes. E o que a gente vai dizer para IA o que é certo e errado? A gente passou por muito tempo, por exemplo, por fiascos em IAs como a IA do Google, que quando tu pedia para ela criar uma imagem, por exemplo, ela tinha que criar uma imagem diversa. Então tem imagens circulando aí na internet, por exemplo, de o George Washington negro, ou de Hitler como índio. Então, imagens totalmente... Não faz sentido, sabe? Não, mas ela tem que ser diverso. Não faz sentido. Eu não vou fazer a imagem de uma pessoa branca, por exemplo, necessariamente, porque eu tenho que criar diversidade aqui. Porque ela foi treinada para isso. Então, a IA acaba sendo uma semelhança nossa, porque nós que treinamos ela. E eu acredito que o nosso desafio aqui, nós daí como quem tá como você, que é um comunicador do conhecimento, comunicador da mentalidade, de como a pessoa se conhecer, nós temos um trabalho fundamental, até porque a gente se encaminha cada vez mais para um mercado, uma situação no mundo onde o trabalho vai ser cada vez mais substituído, pessoas vão se tornar até mesmo economicamente inúteis. E agora? Essa pessoa vai ter tempo suficiente para lidar com ela, algo que ela nunca tinha antes, e como é que ela vai lidar? A gente teve uma provinha disso que foi a pandemia. O que você, como profissional da área, digamos assim, para a gente fazer agora, ir para a imaginação para o futuro, o que na tua visão vai acontecer se 50% das pessoas pararem de trabalhar, ganharem alguma bolsa, alguma coisa assim, alguma renda básica universal, e tiverem que começar a lidar agora com todos esses sócios ocultos que elas nunca tiveram que lidar antes, porque elas estavam focadas lá em trabalho e nem tinham tempo para poder olhar para si mesmo. Como é que é a tua visão sobre esse fato? Talvez, não sei se tu chegou a refletir já sobre isso, mas te trazendo essa informação que a gente se caminha para isso, como é que tu vê essa questão de saúde mental que vai acontecer? Sim. O que acontece? Nós teremos outra pandemia, mais cedo ou mais tarde. Alguns dizem bem cedo, né? Então é inevitável que tenha outra, por diversas razões, propósitos, interesses, enfim, casualidades, né? E na pandemia aumentou muito o estresse, aumentou o suicídio, enfim, problemas muito graves. Eu vou falar dos 50% das pessoas que não vão estar trabalhando potencialmente no futuro, trazendo um estudo que foi feito de pessoas que fazem PDV, plano de demissão voluntário, que a pessoa recebe uma quantia grande de dinheiro para ela sair da empresa. E essas pessoas, teoricamente, iriam se aposentar, né? Mas muitas dessas pessoas perdem tudo, tentando sobreviver de alguma maneira. Perdem tudo, imperícia, enfim. As que sobrevivem são aquelas que têm um hobby que vira algo interessante para fazer na vida. E elas conseguem sobreviver ou empreender de alguma maneira. E associado a isso, um outro estudo de pilotos de avião. Já deve ter ouvido falar, quando se aposentam. Não ouvi isso aí. Quando os pilotos de avião se aposentam, a maioria morre em poucos anos. Eu tinha visto um estudo que mostra isso. As pessoas que se aposentam de uma forma geral morrem poucos anos depois já. Isso, exatamente. Então, aposentar a pessoa e dar uma aposentadoria para ela, quem tem na veia o empreendedorismo vai empreender. Né? Quem não quer fazer nada, não vai fazer nada. Mas vai ter uma parcela dessas pessoas que vão simplesmente ficar muito doentes, morrer e assim por diante. Né? Por quê? Porque dentro do ser humano existe algo que é essa busca por cumprir o seu papel, por fazer algo de útil, por sentir-se útil, de modo geral. Sentir um propósito, né? Baixando um pouquinho o nível, assim, deixando bem standard, né? Sentir-se útil, que daí não é nem um propósito, mas tipo assim, eu me sinto útil. Puxa, eu peguei isso aqui, eu enchi d'água e vou ajudar alguém, ou eu fiz algo de útil, agreguei algum valor, não é nenhum propósito mais refinado. Né? Mas eu digo propósito nesse sentido mesmo, sabe? Propósito de ser útil. Tipo assim, eu tenho aqui uma função, né? Propósito no sentido, eu tenho uma função. Perfeito. Uma função que gera algo, que faz alguma coisa acontecer. A maioria das pessoas tem isso. Ninguém está pensando nisso. Né? Talvez intencionalmente, porque isso não é novidade. Né?
talvez, enfim, por outras razões. Mas Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, em relacionado ao que as pessoas vão... Como é que as pessoas vão lidar com essa inutilidade econômica? Porque ela vai ter uma utilidade ainda, talvez na sociedade, como, por exemplo, fazendo caridade, ajudando outras sim, pessoas, ou uma utilidade que ela vai colocar assim, fazer uma hortinha na própria casa, sabe? Ah, mas ela vai ter uma inutilidade econômica, porque ela não vai conseguir se adaptar tão rápido quanto as novas inovações. Consequentemente, ela não vai conseguir mais emprego e vai precisar de uma renda de alguém. Ou a gente, se a gente deixar essas pessoas desassistidas, é pior ainda, a gente gera um caos social. Então a gente vai ter que, governo, empresas e tudo mais, assistirem essas pessoas através de algum recurso. Agora, como essa pessoa vai lidar pelo fato de ter, inclusive, outras pessoas que ainda continuam economicamente úteis e ela é economicamente inútil. Ou seja, ela não consegue mais um emprego, ela não consegue mais se realocar, ela não consegue mais gerar renda, ela vai tentar fazer alguma coisa e nada que ela faz sim, vai dar certo sim, e ela vai ter que lidar agora com esse fator, sim. sabe? O que dessa estatística dos pilotos de avião, que eu não cheguei a estudar Ah, sobre é isso. altíssimo ali o percentual, poucos anos. Não me lembro, é antiga essa pesquisa, né? Aham. Não lembro exatamente o número, mas comparado com outras profissões é brutal a diferença, né? E E tu percebe, então, tem, a necessidade da gente, desse autoconhecimento, né? Dessas é. pessoas. Mas tem uma coisa por trás, né? Vamos pensar um pouquinho. Quem disse que todo mundo tem que ser aposentado e ganhar esse valor, né? Quem disse que tem que ser assim? Por que que tem que ser assim? Por que que não pode ser uma outra forma? Tem infinitas formas. Por quê? Porque isso é tão importante, para quem que isso é importante que seja dessa forma, né? E porque ninguém pensou em outras, ou ninguém está pensando em outras, e só essa está sendo dita como única viável. São algumas perguntas assim para tentar entender, porque tem alguém definindo isso. Sim. Quem é que está definindo? Quem é que definiu que vai ser assim? E para quê? Para quais interesses? Né? Qual o propósito? Então a gente está vendo aí essa questão de todo mundo falando, né? Não, metade das pessoas não vão ter o que trabalhar, vão ganhar pensão e assim por diante. Mas um pouquinho, nunca foi assim. Quem é que está fazendo isso acontecer dessa forma, né? Porque será que isso vai ser bom? Bom para quem, Uhum. né? Para quais interesses? Então, É, eu teve, tenho dúvidas, muitas dúvidas sobre isso, né? muitos países e até mesmo continentes, como a própria Europa, está tentando bloquear isso, né? A Europa é um país que tem muito protecionismo. Mas se a gente for, vamos olhar para o campo. Se eu pegar o campo e pensar assim, não, eu não quero. O fato de eu colocar aqui um trator, de eu colocar uma colhedeira, de eu colocar outra, de eu mecanizar o campo, vai fazer com que muitas pessoas sejam demitidas. E foi o que aconteceu. Por quê? A gente vive num mundo onde o capitalismo se comprovou até então o melhor sistema até então, né, de funcional entre as pessoas, e o capitalismo visa o lucro e visa a performance. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tenho, sei lá, o que já aconteceu com a empresa que eu conversei, eles tinham 700 e poucos funcionários, eles já implementaram várias coisas de IA em vários setores, eles conseguiram diminuir para cerca de 400 pessoas. Então foi quase 50% dos funcionários que eles diminuíram, e eles são super felizes com isso, porque gerava muito estresse, muito processo e tal. Então se o empresário consegue reduzir drasticamente, né? Teve a Clamin, que foi uma empresa que reduziu, eles tinham, não lembro agora quantos atendentes, se eu não me engano eram mais de 700 atendentes, eles demitiram 100% dos atendentes e substituíram só por IA. E daí a gente vai tem vários cases já acontecendo. Se a gente vai olhar para o setor de gaming, que é um setor que tu pensava, não, mas o setor criativo é para criação lá de personagens, é para criação de mapas e tal, demissões em massa. Essas plataformas grandes como Google, Meta e todas as outras grandes também, demissões em massa, 15 mil pessoas, na Tesla foi 17 mil pessoas desligadas, Amazon gigantesco também, muitas pessoas desligadas, e muitas pessoas que não vão conseguir se atualizar por conta da inovação. Então eu vejo como até um fator. Uhum. Eu acredito que sempre Sim, vai ter, né, pessoas também por trás pensando sobre isso, mas acaba sendo no jogo que a gente joga hoje um fator de comum, que é o que? A otimização de processos. Se eu consigo fazer mais com menos pessoas, por que não fazer? E acaba que a tecnologia hoje já consegue, a própria tecnologia fazer com que a tecnologia se desenvolva. Como eu comentei no comecinho do podcast, teve
até o lançamento semana passada de um cientista de IA agora que consegue, uma tecnologia japonesa que consegue fazer pesquisas sem ter humanos envolvidos.